light. Daniel B's got insights bright, inviting all our friends to see generative wonders flowing free. Come join the AI 11 show, where all your minds will grow. Future friends and customers too. Upside ups, bringing it to you. Pronto, a ideia de hoje, como todos os meses, a ideia é mudar o tema. Desta vez vamos repetir um tema que já foi feito em outubro, se não estou em erro, ou em setembro, talvez, relacionado com o ensino e a aprendizagem. O que é fascinante e que permite ir fazendo isto várias vezes é que, de um mês para o outro, já não é de 6 meses de distância, é de um mês para o outro, as alterações são tantas, temos sempre muita coisa para contar. E, de facto, alguns produtos que já apresentei aqui têm tanta novidade que dá para vocês ficarem espantados quando virem, se não deram com elas, porque é preciso estar realmente dedicado a isto para conseguir apanhar tudo o que está a sair de novo. Portanto, vou avançar aqui um pouquinho com a apresentação, se me permitirem, eu vou pôr então aqui o chat. Se tiverem alguma questão inicial, estejam à vontade para colocar, senão vou arrancar com a parte da apresentação e depois volto ao ecrã com frequência, para quem já sabe que é habitual fazer isso. E, portanto, vou arrancar aqui com o PowerPoint só para passar alguns slides e depois voltamos aqui ao ecrã para conversar e fazer experiências diversas. Estão a ver a apresentação já, não é verdade? Sim, deve ser, com certeza. Muito bem, então... Sim. Ok, obrigado. Eu estou a ver alguns de vocês, mas de vez em quando tenho que tapar as caras todas para conseguir ver o meu ecrã, senão deixo de ver o meu ecrã. Pronto, esta frase já está dita, a minha ideia é ampliar, vocês já estiveram noutros, portanto a maior parte já sabe, mas a ideia da inteligência artificial, na perspectiva que eu gosto de utilizar, é não para substituir nada, mas para ampliar tudo. Portanto, não queremos substituir nada do que fazemos com a inteligência artificial, mas podemos ampliar tudo com muita facilidade. Bom, para quem não me conhece, eu acho que a maior parte, como já assistiram, já me conhecem, mas pronto, eu trabalho nesta área de inovação e das tecnologias de informação e também da inteligência artificial há muitos anos. Outro dia estava aqui a investigar as minhas documentações antigas e descobri que a primeira aplicação em que participei na construção de uma aplicação com inteligência artificial foi em qualquer coisa como 86, 87, talvez. Portanto, é uma coisa que já de facto não é nova de todo, mas eu já nem me lembrava quando é que tinha sido, e fui verificar aqui a minha documentação e verifiquei que foi a mais antiga de todas. Não que eu tenha trabalhado sempre nessa área, porque não trabalhei na verdade, mas tive uma fase em que trabalhei, depois deixei de trabalhar, que é o que eles também chamam o inverno da inteligência artificial, portanto ali os anos 90 foram muito fracos nisso, depois houve aquela coisa mais para a frente, mais conhecida, que eu já vou mostrar, e voltei a isto, por acaso, uns anos antes de sair o ChatGPT. Voltei a tomar contacto com o desenvolvimento de inteligência artificial uns anos antes. Cerca de 4 anos antes de sair do ChatGPT. Bom, as normas são as básicas, vocês estão todos fartinhos de fazer videoconferências, portanto já sabem, manter o microfone em silêncio quando não tiverem a falar por causa do eco. As perguntas podem colocar no chat, eu de vez em quando vou lá espreitar, não estou sempre a ver, obviamente. Quem precisar de falar, levanta a mão, já sabe que a fotografia vai para a frente, eu vejo logo. E depois, pronto, quando fizerem algum comentário, se quiserem fazer de voz, respeito pelos outros, porque nem toda a gente terá as mesmas questões, portanto isso é mais ou menos o normal, e eu vou dando indicações se for o caso. Queria só deixar já aqui a referência, vocês já conhecem o site onde se inscrevem, já sabem que quem não se inscreve está automaticamente inscrito para os próximos, portanto, desde que se tenham inscrito uma vez, até ao momento em que me digam, Daniel, não quero receber mais mails da tua parte, e eu retiro-vos do mail, posso-vos dizer que de todos os inscritos só aconteceu uma vez, uma única pessoa, até agora que pediu, ou porque não gostou, ou porque não quer estar a receber mais e não precisa. Portanto, o próximo, que será no dia 13 de maio, aqui vamos fazer uma exceção, porque o dia 11 é domingo, no dia 12 eu tenho uma coisa marcada para a noite, portanto não poderia mesmo ser, e portanto marquei para dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, portanto, mas não vamos fazer sobre isso, vamos fazer sobre a capacidade de escolher que nós temos, e como isto tem estado a evoluir a um regime absolutamente fascinante, eu decidi fazer este no dia 13 de maio, porque a dúvida realmente é, quando eu tenho que ter alguma coisa, o que é que eu vou ter, não é? Não dá para ter tudo, porque é tudo caro, então o que é que fará mais sentido? E vai ser um pouco mais genérico, não é focado na educação, não é focado em nada em especial, é um bocadinho mais apreciar o estado da arte deles, porque eu estou a crer, embora tenha havido grandes evoluções entre o final de março e o início de abril, muito grandes evoluções, eu estou a crer que vai haver outra vez um salto quantitativo até meados de maio. E, portanto, esperemos que pelo dia 13 de maio nós tenhamos já muitas novidades para contar e que nos ajudem melhor a escolher. Com esta guerrilha que está a haver entre enfim, Estados Unidos e o mundo, é um bocado assim. Vamos ver o que é que temos para propor nessa data, porque eu por acaso não escrevi aqui o Mistral, mas o Mistral é o único, é europeu, e portanto eu estou com expectativa que o Mistral evolua um bocadinho se nós começarmos a utilizá-lo também. Ele precisa de utilizadores para evoluir, e como nós não estamos a utilizar, ele não evolui muito,
Mas pronto, sendo um produto francês, tem poucos utilizadores, mas eu estou com esperança que se crescer eu consiga fazer algumas das coisas que os outros fazem. Depois cada um decidirá, obviamente. Pronto, no dia 11 de junho, provavelmente será o último antes do verão, provavelmente em julho, não sei se vou fazer porque temos um curso, que vou já mostrar-vos a seguir, e portanto vamos falar aqui um bocadinho na questão das artes visuais, será útil para toda a gente, desde que tenham a necessidade de criar imagens para qualquer fim, será interessante, mas também poderemos ter designers ou marketeers a assistir, e portanto será um bocadinho também de utilização completamente genérica. E, portanto, como é que nós podemos utilizar também o design, na minha perspectiva, que é como complementar aquilo que nós fazemos e não como substituir. Porque substituir, se repararam os anúncios que eu fiz no LinkedIn ou no Facebook nestes últimos dias, com os bonecos feitos em AI, aquilo foi com base numa fotografia minha e ele gerou uma imagem bastante boa, inclusive é aquilo que estava no ecrã do computador, no entanto comete alguns erros ainda. A evolução foi quântica, há 3 semanas para esta parte, a evolução na geração de imagem foi um salto quântico, tanto com o ChatGPT a substituir o DALL-E, como com o Midjourney a lançar a versão 7 em vez da 6.1, pronto, foram 2 saltos quânticos, mas ainda não está perfeito. Portanto, ainda é um substituto, ainda é um companheiro. Bom, só para vos deixar claro o seguinte, nós vamos fazer, por isso é que eu em julho, em princípio, não vou fazer webinar, porque acho que não vou conseguir. Nós estamos a planear fazer este curso, que é o GPT Prodigy, que é um curso genérico, muito completo. Provavelmente vai ter estas 4 edições, se houver inscritos suficientes, vamos ver. A ideia é fazer online à terça-feira, se não estou em erro, no dia 8 de julho, e depois repetir em 16 de setembro, e fazer presencial, eu prefiro o presencial, há quem prefira, fazer presencial em 2 sábados, 12 de julho e 20 de setembro. Esta quantidade depende das inscrições. Como é que estamos a fazer isto? Portanto, para as empresas tem um preço para 3 ou mais inscrições mais simpático do que o preço normal será 300 euros, mas depois quem tenha participado em webinars anteriores, eu tenho o registro de toda a gente que participou, tem um preço especial em Early Bird de 100 euros e depois normal de 150, e onde receber quando for a altura das inscrições e quando tiver o Early Bird ativo. O Early Bird provavelmente será até um mês antes de cada curso, e depois o preço normal é de um mês até lá. Por isso, ficam a saber que vai existir. Se quiserem participar ou se tiverem alguém interessado, eu só vou realizar com 16, mínimo, máximo 24, seja online, seja presencial, que é para poder dar atenção a toda a gente e fazermos bastantes exemplos. Além do programa que está aqui do lado direito, portanto, vamos falar um bocadinho de tudo, vou entregar três adicionais, portanto, um será um cheat sheet em português, que vai funcionar perfeitamente no ChatGPT e no Gemini. O cheat sheet é aquela folha, para quem não conhece a expressão, que tem as dicas e tricas, como nós trabalhamos melhor, como construir o prompt, como fazer alguns truques para que a coisa resulte melhor. Depois estou a preparar uma coleção de 200 prompts em português para entregar. Vocês vão focar em várias áreas e vão estar organizados por áreas que eu vou procurar que sejam o mais útil possível a toda a gente. E depois vou também criar com quem quiser entrar, obviamente, não é obrigatório, até porque os números são das pessoas, mas quem quiser entrar, vou lançar um grupo WhatsApp a seguir a cada curso e para as pessoas de cada curso, portanto, terá o máximo de 24 pessoas, nunca terá mais que isso, para poder dar apoio e interagirmos na perspectiva da tecnologia de inteligência artificial entre todos, portanto, para aprendermos todos com todos e, portanto, criarei um grupo de cada sessão para não serem grupos muito grandes e as pessoas só se expõem se quiserem, mas eu penso que não haverá grande problema, vamos estar todos juntos ou em sala ou online e, portanto, a ideia será também depois ter ali um grupo que eu espero que ajude a alavancar coisas, porque cada um vai descobrindo novidades e faz experiências e dá um erro e é uma forma muito interessante de partilhar. Eu já tenho alguns grupos desses a funcionar e é muito interessante que as pessoas vão partilhando aquilo que está a acontecer e conseguem também manter-se mais ativas, porque se faz a formação e depois não tem nada a acontecer, a coisa esmorece mais. E assim como tem aquele desafio do grupo, eu vou lançando desafios, os próprios colegas vão lançando desafios e erros e problemas que surgem, e vamos todos pensando naquilo, e então dá quase que um boost de energia para trabalharmos nisto. Portanto, acho que é uma ideia engraçada. Tem aqui um risco no ecrã, não sei se vocês veem aqui um risco amarelo, ou se sou eu que vejo. É esquisito, não percebo de onde é que isto vem, mas olha, agora vou deixar ficar, mas eu já saio e entro, não é grande problema. Pronto, isto já sabem, quem está a participar nos webinars, desde que assista a 3 ou mais, sei que há pessoas que já assistiram mais até, desde que tenha incluído o mail e o telefone, pode ser o telefone em português, não tem que ser o telefone, não sei porque é que escrevi assim, é um defeito de fabrico. Desde que tenham inscrito com o mail e o telefone, ficam candidatos a participar no curso gratuitamente e com inscrição para mais uma pessoa. Portanto, é um bónus que vão ter, mesmo que tenham inscrito. Se estiverem inscrito no curso e depois for sorteado, recebem o valor de volta. Bom, isto já falei, são os vários cursos que fazemos para áreas específicas, todos os serviços que fazemos na área de inteligência artificial, enfim, para particulares não tem muito interesse. Isto já tenho passado também,
a ideia genérica, e vou passar isto abreviadamente, porque tenho aqui muita coisa para contar sobre a educação e sobre os produtos. A ideia é que cada vez mais pessoas estão a levar a inteligência artificial para o trabalho e, para quem é professor, como é o caso de muitos de vós, uma das coisas que já devem sentir é que muitas vezes os alunos levam-na ou utilizam-na em casa e muitas vezes sabem mais que nós, que é uma coisa que é um bocado confrangedora, porque acabam por ter mais tempo livre para praticar naquilo que nós temos, então acabam por saber mais. E nas empresas está a acontecer um bocado o mesmo. Ainda as empresas estão a pensar o que é de fazer para adotar a inteligência artificial, já as pessoas estão a fazer coisas com a inteligência artificial, isto começa a ficar relativamente caótico, porque torna-se um pouquinho descontrolado. Porque às tantas ninguém sabe quem é que está a fazer o quê. E fica difícil de controlar a utilização. Por isso, é bom que estejamos todos um pouco por dentro. Eu penso que daqui a alguns tempos isto já deixará de ser tema de conversa, já estaremos a passar para um nível diferente desde que estamos agora, mas para já estamos nesta fase de ainda estar a aprender e a partilhar aquilo que vamos aprendendo uns com os outros. Mas isto vai deixar de ser e vai passar a ser uma ferramenta tão, penso eu, tão comum como qualquer outra que já utilizamos, como a internet. No início as pessoas também estavam a aprender. Só para quem não assistiu, só para ter ideia, eu vou até avançar para... Não vou avançar porque não tenho aqui a explicação. A inteligência artificial que nós vamos falar é o que está dentro desta bolinha cá de baixo. GPTs, por isso é que eu chamo sempre GPT aos cursos, GPT isto, GPT aquilo, porque são Generative Pre-trained Transformers, ou seja, ferramentas como o ChatGPT enquadram-se aqui nesta bolinha de baixo. Esta está dentro dos Large Language Models, que são um bocadinho mais do que os GPTs, que está dentro do Deep Learning, que está dentro do Machine Learning. Portanto, a inteligência artificial engloba isto tudo, e se calhar ainda um bocadinho mais cá fora, mas nós só estamos a trabalhar dentro do que está na bolinha vermelha, que tipicamente são a generativa AI, ou AI generativa, que é o que tenho aqui. E, portanto, são os modelos que aprendem, que nos respondem. Nós damos texto, eles dão de volta texto, ou imagem, ou música, ou qualquer outra coisa, em função do nosso pedido, poderá ser mais ou menos bem feito. Pronto, isso era só para quem não viu também ainda. Inteligência artificial é um termo que existe desde 1950. A partir do momento que uma máquina fez qualquer coisa sem ter sido exatamente programada daquela maneira. Variou um bocadinho em função de algo que aprendeu. E, portanto, tem sido. O Deep Blue, por exemplo, quando se diz que é inteligência artificial, eu acho que é um bocadinho, neste caso, acho que é um bocadinho exagero. Ele, na verdade, estava programado para fazer todas as jogadas possíveis no xadrez. E, portanto, qualquer jogada, ele tinha a capacidade de visualizar a jogada e de responder em função disso. Tenho algumas dúvidas de que isto fosse, de facto, inteligência artificial, mas, enfim, pelo menos foi algo que surgiu e que deu ali um boost na inteligência artificial, porque as pessoas ficaram com mais, pelo menos quem estava na área técnica, ficou com mais vontade de pôr a coisa a mexer de novo quando isto aconteceu. A vitória ao Gaspar. Enfim, depois, em 2020, praticamente ninguém deu por isso, mas em 2020 é que surge o GPT-3, da OpenAI, embora o GPT-3 não fosse uma coisa aberta a que nós podemos utilizar em casa. Portanto, ainda não era o ChatGPT. O ChatGPT só surge no final de 2022, e depois a maior parte das pessoas deram por ele no início de 2023, talvez em março, fevereiro, março, é que começaram a dar por isso, foi quando ele começou a ser mais divulgado e anunciado. No entanto, o GPT-3 já estava disponível para enfim, alguns técnicos que pudessem utilizá-lo. Pronto, na perspectiva da educação, agora vou entrar mesmo no tema e depois, de vez em quando, volto aqui ao ecrã e depois vamos fazer exemplos que acho que é o mais prático. Mas já agora para deixar aqui também um bocadinho de teoria sobre isto. Não há dúvida que a inteligência artificial está a provocar algumas transformações no ensino. Quer por aquilo que quem está do lado docente ou do formador pode fazer. Deixem-me só ver o que é que tem aqui no chat. Estou a ver aqui muito movimento no chat, não sei se alguém... Ok, eram só cumprimentos? Não. Ok, não era nada disso. Podia ser algum pedido, não estou a ver em permanência. Portanto, está já a provocar uma grande transformação. Eu tenho estado envolvido também com algumas universidades, nomeadamente com professores, a dar também a abrir alguma luz sobre isto e para as pessoas estarem mais à vontade, porque as pessoas têm estado um bocadinho retraídas ou com a cabeça enfiada na areia, fingir que isto não existe, mas isto existe e está em todo o lado. Portanto, e nós também podemos tirar muito proveito disto quando estamos do lado da docência, não? Ou do formador, ou do docente, como queiram chamar. Eu vou, se calhar, usar o educador, ou se calhar o formador genericamente, pronto, dá para todos. Portanto, podemos também tirar um bom proveito. Temos ferramentas ao nosso dispor também para avaliar se os trabalhos que nos são entregues, por exemplo, em formato escrito, se foram ou não compostos com inteligência artificial. Depois podem dizer assim, tem algum grau de falibilidade, a ferramenta não é 100% fiável. É verdade, mas dá-nos uma sensação bastante boa, dá-nos um feedback bastante bom. Eu, por exemplo, ontem estava a analisar um documento que me entregaram e que eu suspeitei logo que tivesse sido feito com inteligência artificial e, curiosamente, uma das partes onde eu estava desconfiado, esse produto não indicou como sendo, mas depois disse-me que 44% do texto era garantidamente feito com inteligência artificial, mais aquilo que eu tinha suspeitado. Portanto, quer dizer, que tinha para aí 50% ou 60%, ou seja,
foi um documento que foi produzido inicialmente na inteligência artificial, mas depois foi elaborado. Portanto, eu isso até nem vejo como mal. Portanto, a pessoa usou aquilo para criar a estrutura e depois elaborou bastante bem o documento. Eu notei porque esqueceu-se de algumas expressões em português do Brasil, não sendo brasileiro é estranho logo, como usuário, ou em função de seus ou dos seus, daquelas expressões que arrancam sem o artigo no início da frase, e nós olhamos para aquilo e percebemos que há aqui qualquer coisa errada, então dá a ideia, isso são alertas que com a prática vamos estando atentos e conseguimos perceber se nos estão a entregar ou não com a inteligência artificial os trabalhos. Mas pronto, pode ajudar também os professores a criar ambientes de aprendizagem mais colaborativa, porque em vez de fingirmos que não existe, em vez de proibirmos totalmente, porque não deixar de tirar proveito da coisa? Ou seja, eu acho que cativará muito mais um aluno tirar proveito disto. Faz-me uma investigação sobre um tema muito mais profunda do que se exigiria num trabalho escrito normal, faz uma investigação profunda sobre este tema, podes usar a inteligência artificial, estuda o tema e depois vamos fazer uma apresentação na aula. Eles não sabem quem é que vai fazer a apresentação, portanto, em princípio, todos se dedicarão a estudar, e eu acho que cada um terá que pensar como, e dependendo, obviamente, das disciplinas e das matérias que lecionam, mas pensar como é que nós podemos não fingir que a ferramenta não existe, tirar proveito e deixar até que os alunos também a utilizem, em trabalhos em casa, obviamente, dado que nas aulas não poderão, em princípio, estar a utilizar ferramentas que deem acesso. Depois, também os poderá ajudar nessa fase de investigação a ir um bocadinho mais além, às vezes, do que nós temos tempo para lecionar, não é? Ir investigar um bocadinho mais do que nós temos sempre ou capacidade para lhes passar. Portanto, também ultrapassarem alguns obstáculos dessa forma. Portanto, isso vai transformar claramente a educação e a sociedade em geral. Eu, quando digo educação, não é só na perspectiva formal, mas também na perspectiva informal. O conteúdo é muito fácil de apreender dessa forma. Depois, benefícios claros. Pronto. Temos mais facilidade de fazer com rapidez alguma personalização no ensino. Se nós temos um ou outro aluno que tem determinadas dificuldades na aprendizagem, ou seja o que for, que sintamos que há necessidade de fazer algo mais específico para ele, é muito fácil, com o uso da inteligência artificial, adequar um conteúdo que está preparado para os outros em função da forma de ser daquele aluno. Podemos também criar conteúdos interativos com relativa facilidade. Podemos obter feedback imediato, também já podíamos, mas é muito interessante, por exemplo, a análise de material escrito à mão, com a inteligência artificial. Se tiverem uma aplicação paga disponível no telefone, conseguem fazer isso. Eu vou-vos mostrar aqui. Eventualmente, não sei se por acaso depois nesta apresentação, mas se não tiver aqui, consegui buscar lá ao outro lado qualquer coisa mostrar. Estava a ver se tinha posto aqui. Se calhar não pus, mas não faz mal. Eu tenho feito muitos trabalhos em que as pessoas produzem materiais escritos à mão, nomeadamente em brainstormings, e com esses materiais nós conseguimos que a inteligência artificial analise aquilo num flash, em segundos. E, portanto, isso dá-nos uma capacidade de análise de informação muito rápida e podemos analisar feedback, podemos analisar sugestões, podemos analisar mapas mentais, mapas conceptuais, até desenhos. Portanto, podemos analisar praticamente tudo com a inteligência artificial com muita rapidez. Isso acho que é excelente. Depois, a sugestão de recursos extra. Isto é uma máquina que pensa dezenas de milhares de vezes ou centenas de milhares de vezes, pensa, entre aspas, não é? Mais depressa do que nós, portanto, tem a capacidade de aceder à informação com uma quantidade e com uma velocidade incomparáveis com o que nós conseguimos fazer, e, portanto, é tirar proveito disso. Claro que, quando se fala em criatividade, quando se fala em emoção, claro que a inteligência artificial não consegue reagir em função das emoções, da tristeza, daquilo que nós sentimos, do amor, da paixão, portanto, não consegue reagir em nada disso, porque são sentimentos que não consegue ter ou perceber, se calhar concretamente. Se nós lhe perguntarmos o que é o amor, a inteligência artificial explica porque está escrito em algum lado, mas não consegue ter a sensação e reagir dessa forma. Portanto, não consegue ter a criatividade, por exemplo, que tem um poeta quando está deprimido ou a sofrer de um desgosto de amor ou algo do género. Portanto, isso não consegue. Consegue simular, mas não consegue, de facto, fazê-lo. Mas realmente, para analisar a informação em quantidade, é imbatível. Depois, podemos, por exemplo, a homogeneização de critérios de avaliação que eu sugiro aqui. Por exemplo, se nós fizermos testes de escolha múltipla com uma destas aplicações, tivermos a chave de avaliação, praticamente até conseguimos ver os testes, praticamente. Não conseguimos mesmo conferir os testes de escolha múltipla com o ChatGPT, não precisamos mais nada, ou com outras ferramentas. Portanto, não precisamos sequer de perder tempo a conferir um teste. E aqui o grau de erro é, eu diria, desprezível. Nós podemos, ou desprezável, desculpem, nós podemos até avaliar ao princípio para conferir, mas quase garantidamente é certo que nas questões matemáticas e lógicas é onde isto é bom. E, portanto, se aquilo for lógico, se tiver os quadrados e as respostas estiverem certas, ele conhece como certo, se estiverem erradas, são erradas. Depois, claro, há aqui uma democratização do acesso ao conhecimento, porque nós já tínhamos a internet, depois já tínhamos a Wikipédia em cima da internet, já tínhamos o Wolfram Research e uma série de outras ferramentas que já disponibilizavam
grande quantidade de informação com muita facilidade a toda a gente, mas de facto aqui a velocidade de acesso e a forma de pesquisa tornou-se brutal. Portanto, quer dizer que as pessoas têm cada vez mais acesso a mais conhecimento com mais rapidez. O YouTube já ajudava muito, mas o YouTube ainda leva tempo. Mas também há ferramentas de inteligência artificial para nos ler os vídeos super depressa. Portanto, até aí nós conseguimos melhorar o acesso. Eu, por exemplo, uma coisa que já faço, eu funciono um bocado como os miúdos. Eu preciso de aprender um produto novo, um programa para trabalhar. Eu já nunca estudo o programa, já. Como fazia há uns anos atrás, eu ia trabalhar com um programa de design qualquer, complexo. Eu, se calhar, comprava os manuais, tenho aqui imenso no escritório, comprava os manuais e depois estudava-os e depois é que começava a trabalhar com a aplicação. Depois tinha os manuais sempre a jeito. Hoje em dia não faço isso. Começo a trabalhar, procuro descobrir o que é que tenho que fazer. Quando tenho uma dúvida, abro o YouTube automaticamente e faço a pergunta certa e há de aparecer um vídeo. Geralmente não aparece um, aparecem 15 mil vídeos a explicar a mesma coisa, então eu ordeno por tamanho e procuro o mais pequeno. Se o mais pequeno não resolver, nem vou ao segundo. Agora já nem faço isso. Agora tenho aqui uma ferramenta que me procura por mim os vídeos e que me faz um resumo dos vídeos. Portanto, eu em 4 ou 5 segundos tenho os vídeos todos compilados num sítio e consigo ter um resumo das melhores sugestões daquele vídeo, desde que saiba fazer bem a pergunta. Vou-vos mostrar essa ferramenta porque é das melhores para a educação, que é o Notebook LM. Portanto, a democratização do acesso está aqui. Desde que saiba como usar as ferramentas, é super fácil saber qualquer coisa quase instantaneamente. Depois, esta criação de ambientes de aprendizagem colaborativa. Claro que se nós pudermos usar algumas destas ferramentas em sala de aula, melhor, os formadores estão mais à vontade do que as pessoas na escola oficial, porque é mais difícil poder utilizar essas ferramentas, se calhar é para todos, não é? Porque os telemóveis isto, e os computadores aquilo, e os tablets aquilo outro, nem tudo é fácil ter em sala de aula, mas se puder haver algumas exceções em que isso seja viável, pode ser muito interessante utilizar estas ferramentas. Algumas desvantagens. As pessoas fecham-se cada vez mais, porque estão a olhar para o ecrã, já estão não sei quantas horas por dia. Tem agora aqui mais uma razão boa para não olhar para a frente, só olham para o ecrã. Depois há as questões da privacidade e da ética. Aquilo que nós alimentamos dentro do ChatGPT, em princípio, serve para alimentar o sistema, a não ser que façamos uma coisa que vos posso mostrar, que é usar a questão da privacidade. Depois, alguns vieses que já existem continuam a aparecer. Ainda é normal, se eu pedir, gera-me uma imagem do administrador de uma empresa vir um homem em vez de vir uma mulher, é uma coisa ainda comum, embora já haja muitas mulheres com essas funções, mas ainda há mais. Ou se eu por exemplo, pedir, gera a imagem de 2 criminosos a assaltar uma menina loura, os criminosos são capazes de vir de uma determinada raça ou cor. Portanto, há uma série de vieses ainda que são desleais e que não deviam acontecer, mas continuam a acontecer. E, portanto, isso também há que ter aqui algum cuidado, embora os sistemas estejam a melhorar bastante e já estão muito menos enviesados e muito menos tendenciosos. Mas, enfim, continua ainda a acontecer alguma coisa. Depois, potenciais usos. Agora vamos entrar aqui em alguns usos e depois vocês me dirão outros e vamos dedicar mais ou menos uma hora a fazer exemplos ou perto disso. Pronto, escrita de e-mails. É muito fácil escrever e-mails em qualquer contexto. Há ferramentas que integram nos e-mails, quer dentro do Copilot dos produtos Microsoft, quer com o Gemini dentro dos produtos da Google e outros que são isentos da marca e que trabalham sobre todas as marcas. Depois, a geração de ideias, quando às vezes estamos encravados para um trabalho, ou até na perspectiva de professor ou na perspectiva de alunos, quando estamos encravados, como é que podemos ter aqui sugestões de como solicitar trabalhos, de como criar até o enunciado para os trabalhos, ou para exercícios, ou para atividades, muito fácil. Planear aulas e sessões de estudo é fabuloso. Depois, resumir textos ou manuais, enfim, isto é a utilização, se calhar, mais comum, se começou a ver logo que apareceu o ChatGPT, resume este texto, a gente escreve lá um texto, eu resumo o texto, ok? É engraçado, funciona. Depois pode-se resumir de uma forma melhor ou pior, já vos darei aqui alguns exemplos. Depois, criação de listas, nós podemos criar as nossas checklists ou listas de verificação com muita facilidade. Olha, eu vou dar uma aula num sítio qualquer. Que materiais é que eu não me devo esquecer de levar? Sai-me um checklist, vai-me chamar a atenção, tem projetor, não tem projetor, precisas de quadro branco, não te esqueças de marcadores. Portanto, conseguem fazer listas com muita facilidade. Provavelmente, se nós construirmos bem o prompt, ele far-me-á as perguntas para me poder dar as respostas. Portanto, ele pode não adivinhar tudo o que eu vou fazer, mas em função de umas quantas perguntas, consegue criar uma checklist ótima. Depois, por exemplo, uma apresentação para fazer ou algo do género, escrita de guiões é fantástico. Melhoria de redações e relatórios, portanto, se eu der uma redação, ele pode me dar automaticamente uma sugestão, ou até ajudar a corrigir, ou até dar, enfim, fazer alguma crítica à forma como os textos estão escritos, fazer correção gramatical e outras, consegue-se fazer com facilidade, porque há regras, o sistema tem acesso às regras, consegue fazer correções, não quer dizer que não dê erros, temos de estar sempre atentos a vigiar a coisa. Vigilância e ética aqui são constantes, não podemos nunca esquecer-nos. Depois, planear projetos é espetacular, porque isto é uma ferramenta que trabalha muito bem com projetos. Aliás, trabalha mesmo com projetos. Há 2 ou 3 semanas estive a dar precisamente formação para gestores de projetos. Isto ajuda-nos a fazer projetos de uma ponta à outra de uma forma fantástica. Portanto, um projeto escolar é uma coisa, em princípio, mais simples. Há de ter recursos como tem qualquer projeto, financeiros, humanos e materiais.
portanto consegue gerir os recursos com facilidade e montar aqui um projeto, quando eu digo um projeto de qualquer tipo. Pode ser, por exemplo, um projeto intradisciplinas, pode ser fácil de montar aqui, quando se quer fazer algum ensino por projetos, portanto o mesmo tema ser trabalhado em várias disciplinas. Os professores que trabalham com alunos de ensino oficial de primeiro, segundo ou terceiro ciclo saberão isso melhor que eu, que não o faço, mas tenho uma ideia do que acontece, e com certeza será fácil, mas depois terão a oportunidade de me fazer perguntas e pôr pedidos se quiserem. Depois, criar factos também é muito fácil, portanto, se eu tiver, imaginem, textos sobre uma determinada matéria, ou até um livro, eu consigo muito facilmente criar aqui um sistema de resposta a perguntas frequentes. Por exemplo, resumir livros, eu fiz aqui uma macro que me resume livros e apresenta os livros com muita facilidade. Basta-me tirar uma fotografia ou uma capa com o meu telemóvel, ativo a minha aplicação e tenho um resumo do livro com milhares de informações sobre o livro, até às vezes muito mais do que aquelas que eu quero, porque foi assim que eu construí o GPT e aquilo funciona muitíssimo bem, às vezes até para livros que ainda mal saíram. Também dá erros, é verdade. De vez em quando também dá uns erros e já o tive a testar junto de alguns autores. Isso não é desse livro, é de um outro livro que eu escrevi. Ok, às vezes parar-se ali um bocadinho, especialmente se o livro não for muito conhecido. Se o livro já tiver várias críticas disponíveis na internet, ele consegue pegar nas críticas e se tiver alguma informação na internet fidedigna, vai buscá-la com mais facilidade. Quando não tem, vai um bocadinho pelo autor e às vezes é um bocadinho criativo. Depois, por exemplo, criar quizzes, perguntas para estudo, é espetacular. Se vocês tiverem os materiais em digital, por exemplo, e utilizarem o Notebook LM, ou o ChatGPT, ou o Gemini, ou outra coisa qualquer destas, conseguem criar exercícios, testes com muita facilidade, com perguntas de escolha múltipla, com perguntas de desenvolvimento, inclusive conseguem fazer o teste, portanto, em Word. Vocês conseguem produzir aqui o teste, que é espetacular. Eu por acaso nunca tinha feito formulários. Uma formação que estive a dar nesta terça-feira e quinta da semana passada e terça, se não estou em erro, houve uma pessoa que me disse, isso faz formulários. Eu nunca tinha experimentado e, de facto, fizemos um formulário. Em 2 ou 3 minutos fizemos um formulário. Ficou pronto, ele ficou muito espantado. Eu geralmente gasto um dia a fazer estes formulários. Pronto, ótimo. 5 minutos tem o formulário feito. E, de facto, fazer um teste é a mesma coisa. Desde que nós saibamos o que lá queremos pôr, ele consegue-nos construir o teste com muita facilidade, inclusive com as caixinhas, faz perguntas de escolha múltipla, com perguntas de desenvolvimento, com tudo o que nós quisermos. Não é nada difícil. Eu agora criei aquilo que eu vou chamar de ferramentas essenciais, deixei 2 de fora, poderão ser opcionais, mas eu diria, destas ferramentas que aqui estão, se olharmos aqui, ChatGPT, Midjourney, o Gemini, como queiram, o Claude AI, também é americano, embora tenha um nome francês, o Mistral Lechat, este sim é francês, o Notebook LM, que é da Google, Gemini, o Copilot, da Microsoft, que é um ChatGPT desenvolvido pela Microsoft, ou mais desenvolvido pela Microsoft, ou Perplexity, para traduções, ou o DeepL, desculpem, o Perplexity para pesquisa na internet, melhor que o Google, quem usa isto já não precisa usar o Google, ou o DeepL para traduções. Eu diria que se precisarem de fazer traduções e retroversões ou traduções em várias línguas, este não podem dispensar. Se quiserem fazer pesquisas na internet já curadas, como se fosse um curador de um museu, há milhares de peças, ele escolhe aquelas que nós vamos exibir nesta exposição, ele faz isto. Portanto, quando eu pesquiso o que quer que seja na internet, como vocês sabem, são centenas de milhares de respostas, à frente aparecem as pagas, depois aparecem por uma ordem, que em princípio ou é as que foram mais pesquisadas, ou é porque são mais recentes, depende de alguns critérios. Isto aqui consegue apresentar-nos um resumo de tudo o que encontrou sobre o tema. Okay? É brutal. De tudo o que encontrou. E depois também lá vem os sites e as referências, e nós podemos ir ver as referências e ver os sites. Portanto, por isso é que eu digo, é um Google Plus. É um género de um Google, mas com mais, um Google pesquisador, mas com mais capacidade. Mas depois, entre estas aqui, se precisarem de imagens, o Midjourney é muito bom, mas hoje em dia temos o ChatGPT e o Gemini e o Mistral e o Copilot a fazer imagens muito bem. Portanto, podíamos riscar este, então eu diria que entre este e este, portanto, estes 5, ChatGPT, Gemini, Claude AI, Mistral e Copilot, eu nunca deixaria de escolher 2. Se calhar um pago e um gratuito. Eventualmente ter um pago. A ter um pago, eu se calhar diria, por exemplo, se tiverem, não sei se têm licenças Microsoft com acesso ao Copilot, têm um pago, automaticamente. Então, utilizem o gratuito, o Gemini, que é o mais completo de todos na versão gratuita. Tem uma capacidade, disponibiliza imensos acessos nas funções mais potentes. O Gemini disponibiliza 50 utilizações gratuitas por dia. Isto ninguém faz. Para terem o equivalente, tem que ter o ChatGPT, pelo menos o Plus, pelo menos. A versão Plus paga. Então, o Gemini, se não precisarem fazer mais de 50 pesquisas Pro por dia, é bom. Por exemplo, se utilizarem o Perplexity, a versão gratuita dá-vos para fazer 5 pesquisas Pro por dia. Epá, que é muito bom. As outras funcionam. A Pro é uma pesquisa muito profunda.
Depois, todos têm o Deep Search, ou a pesquisa mais profunda. O do ChatGPT é fabuloso, mas o do Gemini também é bom, o do Claude também funciona muito bem, o do Copilot acho que ainda não tem, e o Perplexity também tem. Portanto, se tiverem um destes quatro, não precisam de muito mais. Ou seja, há que também não dispersar muito, a não ser que dê informação sobre o tema e tenham que conhecer todas. Eu ainda acrescentei aqui o Notion, que é um produto que eu utilizo e que dá imenso jeito para quem precisa de guardar muita informação, ter acesso à informação, ou desenvolver até tipo páginas web ou algo do género. E tinha aqui este, que é para arriscar, que seria não o ChatGPT, mas o DALL-E morreu. Nós já sabíamos do pintor, mas agora morreu o DALL-E, criador de imagens do ChatGPT, ou da OpenAI. Porque o ChatGPT matou o DALL-E porque tem embebido dentro dele própria a criação de imagens. Agora já não há DALL-E mesmo. Era o DALL-E 3, teve o DALL-E 2, o DALL-E 3, e agora morreu, é mesmo o próprio ChatGPT a fazer imagens, o que é muito melhor. O Gemini ainda faz com o Imagen, mas nós nem nos apercebemos. Portanto, tem lá dentro do programa que é o Imagen, nós nem damos por isso. E um que é muito giro a fazer imagens é o Claude AI, porque não faz imagens. Portanto, é muito giro a fazer imagens. Se tiverem alguma questão, levantem a mão ou perguntem, porque eu gosto. Está bem? Depois temos o DeepSeek. Quem não se sentir muito confrangido de utilizar, utilize. Funciona muito bem, é rápido, não tem problema nenhum de maior. Tem o problema de passar alguma informação para a China? Bem, se calhar tem o mesmo problema de passar informação para os Estados Unidos. Já não digo nada. Quer dizer, agora já não sei quem é nosso amigo. Eu agora já perdi um bocado da vergonha. DeepSeek é bom. É bom, faz o mesmo que os outros, tem muita coisa, também tem o Deep Research, tem tudo o que os outros fazem. Portanto, acho que é muito bom, é mais barato em termos de memória, funciona bem. Agora, o ChatGPT, só para pegar neste, que é o mais conhecido, de facto, o ChatGPT em termos de utilizadores, se vocês conhecem mais ou menos a proporção do Sol versus o tamanho dos planetas, eu diria que o ChatGPT é o Sol, e o segundo é o maior planeta do Sistema Solar, e depois os outros são os pequeninos. Pronto, por exemplo, o Mistral deve ser Plutão, aí, uma coisa assim. Lá na pontinha, muito pequenininho. Mas os outros são muito pequeninos comparados com o Sol. E o ChatGPT é o Sol. Eu tenho vários gráficos com essa comparação. De facto, o número de utilizadores a falar em algum tem que se falar neste. Pronto, neste momento há a versão gratuita, enfim, que tem um acesso básico, funciona, faz praticamente tudo, mas tem uma versão só disponível. Depois temos a versão Plus, que é a mais económica, paga, custa $20, sensivelmente, para quem subscreva diretamente, ou 22 euros para quem seja parvo como eu, que subscreveu na Apple Store e estou a pagar em euros, e estar a pagar $20, estou a pagar 22 euros. Mas enfim, não é grave. E depois temos a versão Pro para quem seja rico, que são $200 por mês. Dá muito mais potencial, tem muito mais, dá para usar muito mais, dá para usar muito mais vezes, ter um deep research melhor, mas é caríssimo. Portanto, acho que ninguém, cidadão comum com bom senso, vai usar isto, a não ser que faça investigação com base neste produto e utilize para ganhar dinheiro com ele. Senão, é disparatado. Embora já haja outros produtos assim. O Claude AI, estes senhores aqui, ficaram invejosos e decidiram lançar duas versões pagas acima da do 20, tem uma de 100 e uma de 200 também. Portanto, imitaram aqui o ChatGPT e ficaram mais ou menos na mesma. Pois, temos aqui no ChatGPT atualmente, só para quem não tenha noção, o que vocês, se tiverem a versão gratuita, utilizam é o GPT-4, que é o Legacy. Portanto, é o produto que está para sair, é sempre o que fica na versão gratuita. Agora, por exemplo, em breve deve estar a sair a 4.1. Eu, quando digo em breve, pode ser hoje, amanhã, depois da manhã, porque ela já está no ar. Agora é uma questão de aparecer aqui nos nossos ecrãs, que ainda não apareceu há bocadinho, não estava ainda, não se sabe quando é que aparece, mas suspeito que quando a 4.1 estiver disponível, a 4.0 salte para Legacy. Quer dizer que ficamos todos com a versão gratuita com acesso a 4.0, o que é bom. Mas neste momento temos isto, este só ganhado. 4.0, 4.0 com as tarefas, que é uma coisa interessante, vocês podem criar tarefas para serem executadas a uma hora fixa, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, quando vocês quiserem. Aquele GPT executa e podem, por exemplo, fazê-lo mandar para o vosso mail ou algo do género. Temos o GPT-4.5, que é o mais avançado atualmente, quer para escrita, quer para programação, é o adequado. Depois temos aqui as versões supostamente mais avançadas. Pois é curioso, porque tem a O1, depois tem a O3, mas a O3 só tem a Mini, não tem a O3 ainda. Depois tem a Mini AI, que é uma coisa melhor que a Mini, mas não tão boa como a O3, que por acaso não está disponível. Enfim. Depois tem o GPT-4 Mini, não faz sentido nenhum se temos o 4 para quem queremos o Mini, supostamente seria mais rápido e dá umas respostas menos completas. Ótimo, quem é que quer respostas menos completas? Mais rápido dá jeito, mas menos completas não faz sentido. E depois temos o Legacy. Depois tínhamos o DALL-E, eu já pus aqui, era porque já não temos. Temos o Canvas, ou como é que eles chamam isto? A tela, para quem esteja em português estava escrito. O Canvas, ou a tela, que está disponível, que é muito útil para escrever. Nós podemos ir adaptando a escrita e ele vai reescrevendo à vista de nós próprios. E depois temos a funcionalidade de search do web, ou seja, está com o browser ativo e além do conteúdo que está disponível
quando foi treinado, o ChatGPT, que agora está atualizado, se não estou em erro, em novembro de 2023. Além disso, ele pode ir à net, ou seja, se nós não tivermos esta função ativa e fizermos uma pergunta, ele vai buscar ao que sabe. Se nós tivermos isto ativo, ele vai buscar tudo o que está disponível na internet. E depois temos o Deep Research, que até há pouco tempo só estava disponível na versão Pro dos 200€, mas que agora está disponível na versão Plus de 20 e que faz umas coisas impressionantes. Impressionantes. Aqui há tempo estava numa sessão e houve uma pessoa que me disse: será que conseguimos fazer uma investigação sobre o terpeno? Eu já não me lembro o que é que aquilo quer dizer, mas tenho para aí a investigação. Sobre o terpeno não sei das quantas, então percebi que era uma molécula que é produzida e que tem utilidade para determinadas indústrias. E ele queria saber quem é que produzia, quem eram os clientes, ou os potenciais clientes em Portugal e na Europa, características do produto. Portanto, fizemos uma investigação com as perguntas certas e aquilo produziu um relatório de 24 páginas, mas bem estruturado. O senhor era o cientista que percebia da poda e ele confirmou que aquilo estava certo. Portanto, fez uma investigação profunda. O Deep Research é muito bom. No ChatGPT eu tenho acesso, na versão de 20€, a 10 pesquisas por mês. Portanto, consigo fazer 10 utilizações. No Pro é ilimitado. Portanto, eles deixaram-nos fazer, mas com algum limite. Portanto, há que ter aqui alguma contenção, depois chegamos ao fim do mês com os 10 para deitar fora, mas vamos usando. Enfim, já sabemos que há uma revolução na educação, há boas aplicações. Além disto que eu falei, há aplicações específicas. O que é que está a acontecer? As aplicações específicas é alguém que desenvolve uma aplicação que tem uma ligação ao ChatGPT, tipicamente ao ChatGPT, e que está muito dependente dessa ligação. Essa ligação tem custos. Portanto, cada vez que é utilizada, tem um consumo, normalmente se mede na casa dos cêntimos, ou décimos de cêntimo até, cada vez que é por tokens, portanto, cada vez que vai e vem ao ChatGPT, dependendo da quantidade de informação que traz, gasta uns quantos tokens, cada token custa umas décimas de cêntimo, mas com muita utilização aquilo acaba por ter custos, e portanto tem uma questão que é a dependência do ChatGPT, a dependência da versão do ChatGPT que foi feita, e portanto há milhões de aplicações hoje em dia, eu diria mesmo larguíssimos milhões, se não bilhões de aplicações já feitas sobre o ChatGPT, que trabalham com esse interface, que têm sempre o risco, quando há uma alteração de versão, do produtor não a ter atualizado, não a atualizar em tempo, e nós podemos estar algum tempo sem utilizar, ou nunca mais a poder utilizar, se ele não adaptar a versão. Eu, por exemplo, tenho uma única subscrita com essas características, e o produtor decidiu, portanto, nós podíamos pôr o nosso link direto, portanto, tínhamos que ter a ligação ao ChatGPT disponível, podíamos fazer com o nosso, ele agora decidiu pôr de outra forma, porque esgotava-se, depois nós mudávamos por isso, mas aquilo não funcionava e nós estávamos sempre a queixar, então agora ele próprio disponibiliza, então temos um determinado direito de utilização e depois a partir daí começa a ser pago à utilização. Enfim, é só para alertar, porque essas ferramentas têm sempre esta condicionante. Bom, usar como aliada, personalizá-la, ferramentas. Ok, vamos a isso. Bom, ChatGPT com Canvas. Agora, se calhar, vou-vos mostrar, se vocês não fizerem perguntas, eu vou mostrando, se quiserem fazer perguntas ou lançar casos. O ChatGPT com Canvas é aquilo que nos permite, por um lado, programar, que eu penso que não é aquilo que a maior parte de vocês terão interesse, mas, por outro lado, escrever. E escrever é curioso com o Canvas, porque enquanto que nós no ChatGPT normal, simples, ou seja, para quem tenha a gratuita não tem o Canvas, com certeza, por acaso não tenho a certeza, se alguém quiser verificar pode ver se o tem ou não. No normal, nós, por exemplo, se produzirmos um texto com o ChatGPT, se quisermos fazer correção, temos que pedir, olha, agora torna a fazer com esta correção. E, portanto, aquilo vai ser tudo escrito de início, com o risco de que o ChatGPT, cada vez que produz um texto, não produz um texto igual. E, portanto, se nós por acaso queríamos só corrigir um capítulo, arriscamos a que o texto venha todo diferente do que estava. Então nunca mais acertamos. Com o Canva, não, nós podemos corrigir só e exatamente aquilo que queremos. Isso é interessante. Então, vou-vos dar aqui alguns exemplos, desde quizzes ou relação de textos, ou o que seja, vou fazer um exemplo, e depois, se quiserem outros exemplos, interrompem-me, pedem-me e eu faço. Vou parar aqui o partilho deste ecrã, e se calhar até vou aproveitar aqui para fechar o meu PowerPoint, porque eu não percebi onde é que fiz aqueles riscos. Uma coisa curiosa, como é que aqueles riscos ali apareceram. Desculpa lá, só um segundo para abrir de novo a ver se aquilo desaparece. Não percebi se foi no próprio Zoom ou se foi por cima do PowerPoint. Não é provável. Não, era mesmo qualquer coisa do Zoom. Pronto. Ok, já desapareceu. Portanto, estou a ver que estamos com 38 pessoas. Eu só estou a ver 20, mas mais pessoas estão no outro lado da janela e que eu não estou a ver. Vou então fazer o seguinte: se me quiserem dar alguns exemplos de utilização, eu vou puxar a vossa janela aqui para baixo, se não estou sempre a olhar para o ecrã de cima, faz-me confusão, porque parece que não estou a olhar para vós. Vou-vos puxar aqui para baixo. Se quiserem, têm o chat disponível. Se quiserem algum exemplo, procurem redigir aqui no
no chat, de uma forma simplificada, aquilo que gostariam de ver. Eu vou mostrar o Canva. Para quem ainda não sabe, ou o Canvas, para quem ainda não sabe o que é que ele faz, não pode pôr as perguntas, mas à medida que eu fizer o primeiro exemplo, vão perceber e podem pedir. Eu consigo fazer aqui 1 ou 2 exemplos com certeza, sem grande dificuldade. Se quiserem, vão escrevendo. Eu vou, se não me estão a pedir nada por enquanto, não vejo nenhuma mão no ar, vou abrir aqui o ChatGPT, deve estar algo por aqui. Já está aqui, com certeza já estarão a ver o meu ecrã. Novamente. Portanto, temos aqui uma sessão limpa. Eu acho que toda a gente conhece. Se alguém não conhece o ChatGPT, pode pôr a mão no ar, por favor. Isto é uma pergunta que já não faz muito sentido hoje em dia, mas às vezes ainda aparece. Alguém que não tenha usado, não apareceu nenhuma mão, portanto, toda a gente já tinha usado. Pronto, não vale a pena estar a explicar como é que isto funciona, a não ser aquilo que seja mais ou menos novo ou original. Também não é assim muita coisa. Portanto, quando eu estava a dizer, se não quiserem que a informação que escrevem aqui, ou que os documentos que incluam aqui, vão para a OpenAI treinar o ChatGPT, têm que clicar aqui no temporário e vão passar a ter esta janela preta. Ele explica aqui, este chat não vai para o histórico, portanto não vai ficar aqui disponível e não atualiza a memória do ChatGPT, portanto não é utilizado para ensinar o ChatGPT. Okay? Dizem eles, para efeitos de segurança, podemos manter uma cópia deste chat até 30 dias. Se for informação confidencial da empresa, eu se calhar não a punha cá na mesma. Mas isso cada um decidirá como fazer. Temos sempre a hipótese de mascarar a informação antes de a colocar no ChatGPT. Bom, então o Canvas, se repararem aqui nestes botões, isto é só para quem tem a versão paga, penso eu, na versão gratuita isto não é exatamente igual, eu não estou sempre a verificar porque eu utilizo esta que é paga. Nós temos aqui várias funcionalidades, como vos disse, as versões aparecem aqui muitas, mas ainda tem aqui mais algumas. O GPT-4, olha, eu estava a dizer que ele estava de saída e está mesmo. Saída a 30 de Abril. Isto só apareceu agora, porque há bocado vi cá e não estava. Portanto, o GPT-4, que é o que está disponível na versão gratuita, vai sair a 30 de Abril, quer dizer que garantidamente até 30 de Abril, provavelmente a 4O, não tenho a certeza, passará para aqui. Eu há bocado estava a dizer 4.0, é 4O. 4O passará para aqui e provavelmente aqui vamos ter a 4.1 em vez da 4O. Ou vamos ter a 4.1 e a 4O, não sei, vamos ver. Mas pronto, ela tenderá a desaparecer. Depois aqui tem este botão de mais, que penso que na gratuita será mais ou menos igual, onde nós podemos aqui associar o OneDrive, para quem utiliza Microsoft, o Google Drive, ou carregar ficheiros diretamente do computador. Se tiverem isto aqui ou isto aqui ativo, podem carregar diretamente do Google Drive ou do OneDrive, o que pode dar jeito a quem tenha um deles. Aqui é a tal funcionalidade de estar ligada à net, portanto, quando eu faço aqui uma pergunta, ele vai à net, se isto estiver desligado, ele vai à sua base de informação. Se for uma coisa de conhecimento geral, por exemplo, produz-me ou cria um plano de dieta para 30 dias, reduzindo o meu consumo diário de calorias a 1600, por exemplo. Se eu fizer isso, eu não preciso ter isto ativo, não preciso de ir à net, porque ele tem informação suficiente. Mas se eu quiser pôr aqui, dar-me um histórico das medidas que o Trump implementou nos últimos 30 dias, eu tenho que ter a internet ativa, porque ele não tem informação sobre o que o Trump implementou nos últimos 30 dias, porque está carregado em novembro de 23, portanto está desatualizado já com 4 meses ou 5 de desatualização. Pois, este é o tal Deep Research. Se virem aqui em baixo, aparece a dizer que eu tenho 9 disponíveis até 10 de maio, porque a minha conta vence ao dia 10, portanto eu ainda só utilizei uma vez desde o dia 10 de abril, foi ontem, utilizei ontem uma vez, portanto posso utilizar mais 9 vezes com a versão Plus, de 20 euros, ou de 20 dólares, ou de 22 euros. E depois ainda temos aqui adicionalmente as duas ferramentas, criação de imagem, de antes era o DALL-E, agora já não é, desatualizado, que está muito mais perfeito do que era antes, e a tela, que é o tal CAD. Se eu carregar aqui automaticamente, tudo o que eu estou a fazer vai ser automaticamente tela. Então, vamos imaginar que eu queria criar uma coisa para dar aos meus alunos. Queria a história, e vou ativar a internet, pode haver alguma informação recente, da Batalha de Oslo-Rota, na, na perspectiva, agora tenho que dizer qual é a perspectiva. Na perspectiva, Portugal, os espanhóis têm uma perspectiva um pouco diferente, como sabe. A perspectiva não precisa do C. Agora, além disto, eu ainda posso dizer assim, antes disto, uma coisa que vocês já me viram fazer, atua como um professor de História, com alguns erros à mistura, não faz mal, com conhecimento da História. Pronto. Os erros vão desaparecer. Pronto. Este texto, agora tenho que dizer a quem é que se destina, não é? Senão, pode escrever uma coisa muito complicada ou simples demais.
alunos do terceiro ciclo em Portugal. Podia ser no Brasil. Até agora não há aqui nada que diga que não é em Portugal. Agora é que eu disse que era em Portugal e redige em, para quem está habituado a escrever em português de Portugal, ou em português europeu, ou outra coisa qualquer, fica a saber que é muito mais rápido escrever PT. Isto de ele transformar PT em Portugal é culpa minha, não é culpa dele. Pronto, se eu disser isto, ele vai usar o Canva, já vão ver o que é que acontece, para quem nunca viu, e vai, em princípio, redigir isto. Para que é que isto serve? Isto vai servir para. Eu não queria que ele avançasse daqui. Vou tirar isto. Ok. Este texto destina-se a entregar aos alunos para eles depois se envolverem mais com investigação de sua conta e fazerem uma apresentação oral em sala, por exemplo. Cada prompt tem que ser bem pensado, porque se eu não tiver a pensar no que estou a fazer, vai sair qualquer coisa que não serve para nada. Para eles depois desenvolverem um número 3, mais com investigação, desenvolverem mais com investigação. O grupo 3 não devia estar aqui. Mas sim. Bem, vamos ver. Ele já vai entender assim. Vamos ver se isto muda logo para a tela ou não. Em princípio, agora está a fazer a sua pesquisa. Já mostrou ali várias fontes. Para já não houve aqui nenhuma mudança do lado esquerdo, que é uma coisa que eu espero que aconteça. Já me está a dar aqui, inclusive, as sugestões da atividade. Portanto, ele deu uma história muito curta porque eu disse que era para eles investigarem mais. Portanto, agora vou-lhe pedir aqui novamente a tela, ou se ele me abre aqui. Quer desenvolver um pouco mais o texto, portanto, acho que ficou um pouco curto demais. Portanto, e agora já mudou. Se repararam, houve aqui uma grande mudança de aspecto. Portanto, o texto inicial passou aqui para o lado esquerdo. O texto inicial. Portanto, eu consigo sempre tê-lo ali. E agora abriu aqui um espaço. Portanto, o meu pedido veio para este lado. A janela onde eu normalmente carrego os prompts passou para o lado esquerdo. Como vem aqui, tem aqui uma seta. E agora, quando eu clico aqui, vou para a janela do lado direito e posso atuar sobre ela. Portanto, imaginem que agora não gostam do título. Agora vou dizer assim, corrige o título, depois, depois tem maiúsculas a mais e só deve ter na primeira. Portanto, tem maiúsculas em a perspectiva não deveria ter maiúscula. A primeira, tem maiúsculas a mais e só deve ter na primeira e nos nomes próprios. Claro. Além disso, eu posso pedir aqui mais qualquer coisa. Posso dizer assim, a seguir ao título, identifica quem está a criar este trabalho. Claro, ele sabe que sou eu, porque enfim, eu tenho programado para saber, mas poderia assim, poderia escrever aqui o meu nome e a data. Portanto, eu quero que apareça ali o meu nome e a data a seguir ao título e que ele corrija a perspectiva que está com maiúscula. A portuguesa também, com certeza, deve corrigir. Portanto, agora reparem, ele agora vai trabalhar aqui em cima do texto e não altera nada que não tenha sido pedido. Portanto, eu pedi-lhe para ele identificar quem está a criar o trabalho e para corrigir o título, tirando as maiúsculas a mais. A batalha deixou de ter maiúscula, perspectiva e portuguesa. Se eu só esbarrota porque é nome próprio. Trabalho elaborado por, e ali está. Pronto. E não mexeu em mais nada. Continua, alargou um bocadinho o texto, portanto o texto já está um bocadinho mais extenso, só tinha 3 parágrafos, agora tem 5 ou 6 ou 7, e sugeriu aqui esta tarefa em grupos 3 investiguem mais. Portanto, eu daria este trabalho já com o que quer que eles façam. Em grupos 3 investiguem mais sobre os seguintes tópicos: causas e consequências da crise, o papel da Nova Esperança na Batalha das Revoltas, as táticas militares usadas pelos portugueses, o significado do mistério da batalha e na identidade nacional portuguesa. Pronto, então, como veem, deu aqui um trabalho
interessante, se eu quisesse, agora pensem nos que fazem sentido para cada um de vós, não é? Este seria um exemplo, mas poderá não fazer muito sentido. Eu também não sou professor destas áreas, estou aqui a ser criativo, mas estão a ver, eu com poucas instruções consegui fazer este trabalho, mas se alguma coisa não me agrada, ou se eu quiser acrescentar aqui um parágrafo com algo específico, eu só tenho que dar aqui a instrução e pedir para ele aqui colocar. Portanto, é muito fácil nesse aspecto. Não sei qual foi a vossa opinião sobre o Canvas e vou partilhar aqui, vou parar aqui a partilha só para vos perguntar se querem acrescentar alguma coisa ou dar alguma sugestão de algum trabalho de pesquisa para fazer em qualquer perspectiva que seja. Professor, formador ou estudante de conta própria ou o que vocês quiserem. Alguém quer dar alguma sugestão? Podemos fazer aqui mais uma experiência? Não, isto hoje é um grupo silencioso, parece learning. Estou a falar para o ecrã só. Ok, não querem, não querem. Muito bem, então, se não querem, vou avançar aqui com outra sugestão qualquer. Deixem-me pensar o que é que eu tinha proposto fazer a seguir, que era, portanto, e ao Canva, depois tinha proposto, já agora para seguir aqui o meu guião, depois vocês podem interromper e pedir aquilo que quiserem, sempre que quiserem, mas já agora para experimentar seguir aqui o meu guião. Portanto, fui ao Canva, podia fazer aqui mais algum outro exemplo, textos estruturados, quizzes, deixem ver se eu consigo aqui fazer uma coisa que se calhar é muito mais interessante noutro sítio. Então vou-vos mostrar outro produto. Que agora faz sentido nesta sequência. Vou-vos mostrar aqui, eu creio que já mostrei em alguma das anteriores, mas podem não ter visto, o Notebook LM. Já conhecem o Notebook LM? Alguém já ouviu falar ou alguém não ouviu falar? Podem só abanar a cabeça ou dizer que sim. Já Nunca ouvi falar. Há pessoas que não, há pessoas que sim, não é? Sim. Ok. Pronto. Então, quem nunca ouviu falar tem estado a dormir, está bem? Porque deviam ter ouvido falar que é um produto da Google. Alguém utiliza o Google para fazer pesquisas na internet? Sim, não é? Claro que sim. Portanto, a gente conhece o nome da Google, também é americana, agora não há nada a fazer, é tudo americano. O Notebook LM é aquele produto absolutamente fantástico que depois de eu vos mostrar, nunca mais o vão largar. Seja qual for a vossa área de trabalho. Sejam professores, sejam profissionais em qualquer área, nunca mais vão largar este produto. Tem uma vantagem inacreditável, é que é gratuito, com algum limite comparado com a versão paga, obviamente, mas funciona perfeitamente na versão gratuita. Vou-vos mostrar as diferenças. O Notebook LM evoluiu brutalmente nos últimos dias. Foi um dos produtos que mais evolução teve e neste momento está uma coisa absolutamente genial. Portanto, eu vou-vos mostrar, vocês vão dizer assim, uau, isto para o ensino é top. Só vos posso dizer é que a minha filha está a estudar, está no segundo ano da universidade e ela já não dispensa isto. Inclusive, pai, tenho aqui umas notas que os colegas me deram, escritas à mão, podes-me fazer aí um resumo da matéria para eu estudar mais depressa? Ou tenho aqui umas gravações das aulas, houve 3 aulas que eu não pude ir, porque tive com os trabalhos com os colegas, e tenho aqui três gravações que me trouxeram, podes-me fazer para eu estudar isto mais depressa do que estar, porque as aulas são chatas de estar a ouvir, não é? Estar ali 45 minutos, ainda por cima não se ouve nada. Mas o Google, o Notebook LM da Google, ouve tudo. É uma coisa brutal. E consegue fazer um resumo muito simples, um guia de estudo, e um teste, e a correção do teste. Portanto, se isto não é uma ferramenta boa para estudar, não é nada. Não há nenhuma. Então vou-vos mostrar o Notebook LM. Eu gosto do ar espantado, vocês têm que fazer um ar espantado. Ei, Daniel, quando eu acabar de mostrar, fazem um ar espantado. Sim, pronto, agora já conhecem. Nunca mais vão largar isto, isso é garantido. Vou só mostrar, isto, cada quadradinho deste é um notebook. Eu tenho aqui alguns já feitos. Não vou mostrar todos, não vale a pena, mas tenho aqui já alguns feitos. O que é que acontece? A versão Plus é a versão paga, ou Plus, como queiram, se preferirem em português, que a Google teve a gentileza de me oferecer. Portanto, eu não a comprei, não a pago, não fiz nada para isso, mas a Google teve a gentileza de me oferecer, sem eu saber, porque ela tem um preço. Mas como eu tenho o que é chamado o Google Workspace, ou seja, assim como vocês podem ter uma licença 365 da Microsoft para usar Word, Excel, PowerPoint e afins, eu tenho também, mas também tenho uma licença da Google para poder usar as suas aplicações de escrita, o calendário que utilizo é o Google, e de repente, uau, apareceu-me isto gratuito. Eles podiam ter cobrado 20 euros por isto, eu se calhar pagava, mas ofereceram, e eu disse, olha que gentis, ótimo. Então vamos pensar no seguinte, vamos criar um novo sobre a Batalha de Aljubarrota. Então, como é que eu começo? Eu tenho que carregar fontes, porque esta coisa, em vez de trabalhar com o que nós ensinamos ao ChatGPT, por exemplo, ou ao Gemini, que estão ensinados para alguém que ensinou tudo e mais alguma coisa, é uma fonte de informação muito grande, este produto tem esta vantagem, trabalha com a informação que eu aqui colocar. Se vocês tiverem um livro de história, ou um livro de matemática, ou um livro de que quer que seja em formato digital, podem carregá-lo aqui. E a partir desse momento conseguem fazer testes, fazer perguntas, fazer manuais de estudo,
fazer tudo o que vocês quiserem à volta daquele livro ou conjunto de livros. Qual é a grande diferença entre a gratuita e a paga? É que eu aqui em baixo tenho limite de fontes 0 de 300. Portanto, eu posso carregar 300 fontes. Digam lá se não é brutal. Mas na versão gratuita podem carregar 50. Eu acho que eu tenho direito a 300, mas eu acho que só tenho uma coisa, todos os notebooks que ali tenho, só tenho um com mais do que 50, que é Peço um desculpa, 50 por sessão ou por 50 por 50 por mim? cada notebook, não por cada notebook. Pode criar vários notebooks e cada notebook pode ter 50 fontes, Ah, ok, ok. Já percebi. ok? E cada fonte pode ser um ficheiro, PDF, atenção aos tamanhos, se forem coisas muito grandes, eu não sei qual é o limite, mas até agora ainda nunca rebentei, mas se forem coisas muito grandes podem não entrar aqui. Eu, por exemplo, estou a fazer um para a Segurança Social, onde estou a carregar todos os guias da Segurança Social. São mais de 100. Portanto, eu aqui preciso, são 140 e tal, ou eram 140 e tal há uns dias, não sei se tem estado a crescer, mas estou a carregá-los e consigo fazer perguntas sobre tudo. Como é que eu posso pedir a reforma? Como é que eu posso não sei o quê? De que forma é que eu tenho que pagar as prestações de segurança social da empregada, por exemplo? Posso fazer perguntas de todo o género, ele vai ao book certinho e dá a resposta. Então eu posso carregar para aqui tudo o que quiser. Posso carregar ficheiros diretamente do Docs, portanto do Google, ou Slides, que é o PowerPoint da Google, mas posso carregar outros ficheiros, PDFs, ficheiros de texto, Markdown, áudios, MP3, por exemplo, ou Waves. Posso carregar links de websites, posso carregar filmes do YouTube, só com o link, e posso copiar para aqui texto. Portanto, praticamente não há limite. Se houver algum tipo que eu não consiga, carrego em texto. Portanto, consigo carregar praticamente tudo. Agora, a grande novidade é que eu até agora, imaginem que eu queria fazer um trabalho sobre a batalha de Alves Barrota. Eu até agora tinha que andar à procura, vejam lá, eu trabalhava, eu levava, perdia para aí 5 minutos da minha vida a procurar no Google links e a procurar no Google documentos ou a procurar na minha pasta de documentos sobre a batalha de Alves Barrota. Eles agora criaram uma coisa, que é um botão que está aqui escondido na parte de cima, que se chama Descubra Fontes. Eu já nem tenho o trabalho de procurar, ele procura por mim. Então vou dizer assim, então descubra fontes. Quais são os meus interesses? Aprofundar os meus conhecimentos sobre a batalha. Vamos fazer o mesmo exemplo, que é para ser consistente. De Alves Barrota, devo ter para aqui erros com fartura, não faz mal. Na perspectiva, eu vou dar-lhe por C, na perspectiva de Portugal, para poder criar conteúdos a usar com os meus alunos do terceiro ciclo de Portugal. Eu só escrevo isto, reparem bem. Se calhar se fôssemos ao Google não escreveríamos tudo isto, que ele também não iria perceber tudo isto. Muita gente escrevia Batalha de Alves Barrota, depois tínhamos que andar a escolher. Então ele sugere aqui, isto é um documento, isto é um PDF, não, isto é um link, isto é um PDF, isto é um link, isto é um PDF. Portanto, escolheu aqui vários links e PDFs e eu só tenho que olhar para eles. Ok, a Batalha de Alves Barrota, parece-me bem. Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos, a Batalha de Alves Barrota. Batalha de Alves Barrota, o ensino da história. Batalha de Alves Barrota. Fundação Batalha de Alves Barrota. Centro de interpretação, deve ter boa informação. As relações entre Inglaterra e Portugal. A Inglaterra foi um elemento crucial na Batalha de Alves Barrota, portanto, faz muito sentido que aparecer. História em Infoscola, Crónica de Dom João I, o rei à época, Batalha de Alves Barrota, História e Lendas, Batalha de Alves Barrota, PPT SlideShare. Perfeito. 10 fontes. Portanto, não esgotei. Agora vão ver tudo o que vai acontecer aqui, que é fabuloso. Epá, não conheciam o produto. Eu estou triste. Coitados da Google andam a fazer isto há tanto tempo e ninguém sabia do produto. Agora, é claro, isto é sobre a Batalha de Barrota, portanto, deixa de fazer sentido isto chamar-se antídoto de notebook, é para ser mais fácil de procurar. Eu chamo aqui a Batalha de Alves Barrota. Reparem bem, quanto tempo é que já poupámos? Eu, claro, tive a gastar algum tempo a explicar-vos o produto. Se não fosse o caso, eu carregava instantaneamente no botão Descobrir Fontes, que também está disponível aqui, portanto, nem sequer preciso de abrir a janela. Eu posso continuar a descobrir fontes se eu agora quisesse mais coisas sobre Dom João II, ou sobre a participação dos ingleses na batalha, ou sobre a participação dos franceses que vieram ajudar os espanhóis e que eram muito mais que nós. Então os franceses eram mais que nós, fora os espanhóis. Portanto, podíamos fazer aqui uma série de pesquisas adicionais para crescer. Podíamos ir ao YouTube, e podemos fazê-lo. Vamos ao YouTube procurar um filme e acrescentar aqui, mas não vale a pena agora para efeito de exemplo. Só para perceberem que podíamos acrescentar tudo isso. O que é que ele já fez? Já absorveu todo o conteúdo, já o interpretou todo, já pôs até ali um brasãozinho, História, Ensino e Novas Interpretações, portanto, deu um título que será o representativo do conjunto de informação. As fontes apresentadas, agora explica-nos o que é que são as fontes, que é interessante.
centram-se a Batalha da Rota, oferecendo novas interpretações históricas deste evento crucial para a independência de Portugal, se não éramos espanhóis, não sei se seria melhor ou pior, é discutível. Um dos documentos detalha a prática pedagógica supervisionada de um professor de História do 7º ano, propõe uma visita de estudo ao local da batalha para apresentar perspectivas. Adicionalmente são incluídos materiais didáticos, como planos de aula, apresentações em PowerPoint e fichas de avaliação, relacionadas com o tema da batalha, com a organização da visita de estudo, mostrando uma abordagem pedagógica. Eu agora posso ou guardar já uma nota, ele agora vai criando notas aqui de lado. Portanto, isto é um notebook, é um bloco de notas. Quer dizer que eu agora posso criar notas. Mas vou já pôr a fazer uma coisa que vocês vão achar interessante. Por enquanto só faz em inglês, conforme veem aqui, mas em breve vai fazer em português. É uma coisa muito interessante, especialmente se forem professores de inglês ou se os alunos souberem inglês, como a maior parte hoje em dia sabem. Ele vai criar aqui uma conversa, como um podcast, entre dois locutores americanos. A voz é americana. Genial! E depois eu já vos mostro para que é que isto serve. Vamos deixar a fazer, porque isto agora tem que estar no forno aqui 5 minutos. Isto demora um bocadinho, mas já volta. Eles vão fazer uma coisa genial, que eu não vos vou mostrar tudo, que isto pode demorar 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não teremos tempo de ver tudo, mas podemos tirar assim só um lamiré do que é. Agora eu posso adicionar notas, fazer uma vista geral de áudio, que já lá vamos, posso criar um mapa mental sobre o que está ali. Vamos criar um mapa mental, são uns segundos, vamos criar um mapa mental sobre a Batalha de Aljubarrota. Já está a fazer. Eu posso fazer aqui também no chat, enquanto o mapa mental é criado, já está, e o chat e o áudio é gerado, eu posso estar a fazer coisas aqui. Portanto, eu aqui funciono como no chat GPT. Eu posso fazer perguntas. Portanto, vamos ver se ele sabe. Quantos portugueses estiveram na batalha? O erro, ele não liga aqueles erros. Agora, nós sabemos que isto não é conhecido o número exato, mas pronto, dá-nos aqui uma aproximação. Uma fonte indica que o exército era constituído por 8 mil homens, outra fonte refere cerca de 9, uma terceira fonte menciona 10, ou um pouco menos de 10, no entanto há quem diga 4 mil. Ok. Agora posso só perguntar, ele agora já sabe o contexto. Quantos espanhóis? Isto, para não falarmos nem dos franceses nem dos ingleses, senão a desproporção ainda fica maior. Mas podemos só perguntar aqui quantos espanhóis. Lá a partida está à procura de informação. Portanto, 20 mil, 40 mil. Portanto, há aqui alguma dúvida sobre os números. Outros dizem que nem metade do exército estaria no local, talvez fossem menos de 5 mil. Portanto, há aqui grandes dúvidas, mas é mais ou menos conhecido que seriam mais do que nós. Agora vamos ver o mapa mental, só para ter aqui uma ideia do que ele está a fazer. Ainda estamos na ponta, isso faz muita coisa. Estamos aqui ainda na ponta do iceberg. Que se isto funcionasse em português de Portugal era uma coisa perfeita. Está quase. Pode ser que eu, para o mês que vem, quando apresentar o outro, já possa mostrar isto em português de Portugal. É o único defeito que tem para já, é esse. Que eu posso apontar assim como um defeito. Portanto, apto lá o mapa. Ora, o mapa aqui está. Agora, reparem, é um mapa interativo, Batalha de Aljubarrota, que eu posso fechar. Portanto, não tem interesse nenhum fechar, porque ficamos sem informação nenhuma. E agora abriu, posso andar, posso me deslocar no mapa. Posso ir conhecer as causas da crise. Isto é só tópicos, não é? Como é evidente. Mas, pronto, ele agora dá-me aqui, reparem bem, só explorar as causas da crise. E, se eu quiser entrar aqui na Dona Leonor, ele vai-me desenvolver. A vantagem é esta, é que eu tenho aqui tudo em tópicos, como é típico de um mapa mental. Cada vez que eu toco num, ele vai-me explicar sobre aquele tópico. Imaginem isto numa aula, se não é espetacular. A malta fica entusiasmadíssima com isto. Porque agora eu posso pegar nisto, posso fazer um print, posso criar perguntas sobre isto, posso mostrar isto, eu posso fazer aquilo que quiser. Isto é genial. Esta coisa dos mapas mentais para estudar é brutal. Porque eu posso fazer assim, eu venho aqui e vejo aqui, ok, quais são as causas da crise? Agora imaginem que eu conhecia isto tudo, não conheço, mas eu sabia isto tudo ao pormenor. Então, porquê que a morte de Dom Fernando foi uma causa da crise? Eu agora penso na resposta, ou escrevo a resposta, epá, deixa lá ver. Agora vou conferir. Se aquilo que eu estou a pensar tem razão. Estão a ver na perspectiva do aluno, o aluno a estudar com isto, nós também podemos fazer uma coisa, que é criar estes notebooks e partilhá-los com os alunos. Também é interessante, com os alunos ou com colaboradores ou com quem seja. Eu agora fecharia o mapa, vinha aqui e agora ia ver. Pois, a morte de Dom Fernando. Pronto, então de facto estava errado aqui nisto. Portanto, eu agora ia confirmar se o meu conhecimento estava cá ou não. Portanto, quer dizer, cada um destes pontos eu posso abrir, este continua a abrir, partidas em confronto, continua a abrir, até que tem os tais cliques. Todos eles têm cliques, não é? Que eu posso ir desenvolver mais à frente. Estão a ver isto, como é que é? Conseguimos pôr aqui tudo. Imaginem, por exemplo, as características de um produto qualquer, de um telemóvel, de um computador, de um aparelho elétrico, de um automóvel, o que seja. Se nós tivermos documentação, podemos pôr aqui aparece um modelo, ou, por exemplo, uma marca de automóveis, Mitsubishi. E depois aqui, por exemplo, apareceriam os modelos. Depois, quando eu abro,
as características técnicas, as características de conforto. Então, isto dá para tudo, é o que a gente quiser pôr. Eu consigo construir coisas. Eu falei em automóveis de propósito para não falar em motos. Aí alguém que pode ter curiosidade disto para as motas, penso eu. Portanto, agora já temos aqui o áudio. Deu 11 minutos e 37. Agora vocês vão só confirmar se estão a ouvir. Eu peço a alguém que acena a cabeça. Ora, quem é que eu estou a ver? Estou a ver Eduardo Santos, Paulo Jacinto. São as únicas pessoas que eu estou a ver. Confirmem-me só se ouvem. Estão a ouvir? Ótimo. Eu vou parar. Pronto. Reparem bem como isto arranca. Portanto, isto chama-se Deep Dive. É como se fosse um podcast feito por dois americanos. Vão falar disto como podem falar de mim ou da minha empresa se eu carregar informação sobre mim ou sobre a minha empresa. É uma coisa espetacular. Se a pessoa entender inglês, consegue ir a estudar todo este conteúdo num podcast interessante. Neste caso são 12 minutos. Quando chegarmos ao fim, eles falaram de tudo o que está disponível. Portanto, eu vou só dar aqui um minutinho ou dois, para, enfim, se nós esgotamos o tempo. Okay, so today we're going to dive into some really cool stuff. We're talking about the Battle of Aljubarrota in 1385. And we've got some really, really interesting material to work with, including some stuff from a report called Batalla de Aljubarrota no Estudo Geral by Ricardo Manuel Rodriguez dos Santos. And this is from the University of Coimbra. Okay, cool. But what I think is so fascinating about this is it's not just like, here's the battle and here's what happened. Right. It's also about how we learn about this stuff. And specifically, this report has to do with how a 7th grade class from Escola EB 203, Carlos de Oliveira, actually got to go and visit the battlefield. That's awesome. So our goal today is to kind of look at some of the new interpretations of the Battle of Aljubarrota and also talk about why getting out of the classroom can be such a powerful tool for learning about history. Yeah, I mean, when most people think about Aljubarrota, you know, the image that always pops up is this huge Castilian army facing off against this tiny little Portuguese force, and somehow, you know, with the tactic of the square, they win this impossible victory. Yeah. The underdog narrative is always really strong. Yeah. But what's... Ok, até aqui já viram que é engraçado. Portanto, isto faz uma conversa muito interessante. Vai-nos contar tudo e mais alguma coisa. Nesta perspectiva de diálogo, se repararam bem, a voz tem imensa emoção, o que é uma coisa engraçada. Tem imensa emoção. Eu tenho aqui uma aplicação que é de um especialista em voz, que é a Eleven Labs, não sei se conhecem, portanto, que faz dobragem. Portanto, nós damos-lhe o texto e ele faz em voz. Portanto, é um especialista. Já trabalha com voz há muito mais anos do que a Google. E não tem comparação. Eles agora começaram a fazer uma coisa deste género, também fazem assim uns podcasts, mas a diferença é que cada vez que um deles fala, o outro fica parado 2 ou 3 segundos até dar a resposta. Depois não tem emoção absolutamente nenhuma, parecem máquinas a falar, como são, mas aqui não. Nós aqui já enganámos algumas pessoas com isto. Se nós publicarmos isto com um vídeo engraçado a passar, se fizermos assim, por exemplo, sobre uma praia do Algarve, fizermos aqui material sobre a praia do Algarve, e pusermos a falar um podcast de 2 ou 3 minutos, e depois montarmos isto com um vídeo da praia assim bem feito, ninguém percebe que não são pessoas a fazer uma promoção à praia. Até, aliás, nós podemos pedir especificamente para construir com um determinado sentido, não é? Que ele fez o que ele quis. Agora, o que é muito engraçado, isto até aqui é mais ou menos engraçado, agora o que é muito engraçado é que nós podemos interagir com eles. Não acham que isso é espetacular? Alguém quer fazer uma pergunta? Se vocês quiserem pôr aqui uma pergunta, eu faço. Se quiserem pôr aqui uma pergunta no chat, eu coloco uma pergunta a estes senhores, que é para não ser viciado, para não pensarem, Daniel tinha esta pergunta preparada. Não. Vocês ponham aí no chat uma pergunta, tem que ser em inglês, obviamente, mas se quiserem pôr em português, eu traduzo. Ponham aqui uma pergunta. Boa pergunta, Nádia. Sim. A resposta para a Nádia é sim. Não é bem uma transcrição, mas faz algo interessante. Consegue, de alguma forma, dar-nos o conteúdo todo de um fecheiro áudio, sim. Eu uso exatamente para isso. Portanto, não sei se alguém aqui pôs alguma, ainda não estou a ver aqui nenhuma pergunta, portanto, vocês não estão a pôr nenhuma pergunta. Se quiserem pôr alguma pergunta, não estão a pôr. Então, ok. Então, vamos perguntar qualquer coisa. Por exemplo, vocês não estão a dizer, não vão suspeitar, eu vou dizer uma pergunta a sério. Vou-lhe perguntar, por exemplo, por que razão é que os portugueses ganharam a Batalha de Aljubarrota. Vamos deixá-los falar. Está aí uma proposta da Marina na pergunta. Então não vi, obrigado. Espera aí, então eu estava a ver o chat e não via. Ok. É interessante. Do Baker, ok. Boa pergunta. Sim, senhor. Vamos perguntar isso. Então vamos aqui a este botão em baixo. Portanto, reparem, ele tem aqui interpretações das anfitriões. Deixem-me só fechar-vos aqui, tenho que vos deixar de ver, senão não consigo. E depois vamos aderir aqui vamos pôr isto a andar. Okay, so today we're... Oh, hey there, how can we help?
Okay, I would like to know what was the role of the Baker of Osborota in the battle. That's a really interesting question. Yeah, tell us more about what you mean. I haven't actually come across any specific mention of a baker Me neither. from Osborne Water playing a direct role in the battle itself. That's not something that's jumping out from our sources. Can you try? It sounds like you've encountered some detail we haven't. Where did you hear about the? Oh yeah, let's hear it. Yeah, probably it's not well translated. Can you look for Padera de Osborota? Well, Padera isn't the term that comes up in our materials about the battle. And burrata definitely sounds delicious, but it's not related to 1385 Portugal, as far as we know. But that makes me think about the everyday life of people back then. That's a really yep. Okay. Go on. Okay, so you didn't find it. Can you please let me know why did the Portuguese won the battle? That's a really central question. Yeah, what were the underlying reasons for the conflict? Well, it really goes back to the death of King Fernando of Portugal in 1383. Right, and the ensuing succession crisis. Exactly. King Fernando's only daughter, Beatriz, was married to the King of Castile, Juan I. And many in Portugal were against the idea of a Castilian monarch. Precisely. They feared Portugal would lose its independence and be absorbed by Castile. That desire to remain a separate kingdom was a huge driving force. Absolutely. As our source mentions, the battle was a cornerstone in the guarantee of the independence of the Kingdom of Portugal. So it was fundamentally about Portugal wanting to remain Portuguese. Yes, to avoid being... Oh, yeah, I would like to know, what do you think about this battle? That's a great question. Yeah, what are our overall thoughts? What's fascinating here is how pivotal it was. Absolutely. It really shaped the future of Portugal. It was seen as the way to prevent Castilian rule. And to really secure their own destiny as a nation. It brings a different perspective, doesn't it? Thinking about people fighting for their nationhood. Absolutely. We were about to die. Ok, acho que já deu para ver a ideia. Não encontrou a padeira? Se calhar eu não consegui dizer padeira em português, não consegui dizer padeira em inglês, de forma a que eles percebessem. De facto, há aqui menção. Na secção intitulada Freguesia Histórica, eu estava a verificar se há ou não, só há uma menção única à padeira de Osborota nesta fonte, curiosamente. O que é estranho. É, de facto, uma única menção. Se calhar eles não apanharam. Na gravação inicial, se calhar não apanharam, por ser uma única menção, e se calhar, ou eu não consegui dizer padeira de Osborota com pronúncia inglesa, não é fácil, porque repararam como é que eles leem o português. Até que eu digo, é pena ainda não estarem em português. Acho que é a única coisa lamentável, de resto, isto é muito engraçado. Mas enfim, olha, obrigado pela pergunta. Lamento não ter conseguido uma resposta melhor. Vamos fechar então aqui a vista de áudio. Portanto, já perceberam o que isto faz. Temos aqui as fontes. Podemos fazer outra coisa interessante, que é, podemos selecionar todas ou trabalhar só sobre algumas. Se vocês, por exemplo, carregarem todo um programa aqui para dentro, todos os materiais, por exemplo, se num período trabalharem só duas ou três das fontes, podem selecionar só as fontes com que estão a trabalhar, ou se, por exemplo, tiverem a fazer um programa de formação, carregarem aqui os conteúdos todos do programa e por cada sessão souberem quais são os conteúdos que vão utilizar, podem passar a criar conteúdos ou a fazer perguntas só sobre isto. Agora imaginem que um aluno, ou que vocês queriam criar um guia de estudo para os alunos. Basta clicar aqui em guia de estudo, isto está mesmo feito para estudar, clicam aqui em guia de estudo e ele está a criar um guia de estudo. Portanto, isto é uma coisa engraçada, já está, está bastante rápido. Portanto, ele cria aqui um guia de estudo, dá-nos aqui um questionário, responde às seguintes questões, portanto, estão a ver aqui o questionário, e a chave das respostas. Então, vocês podem automaticamente dar estas perguntas para os alunos estudar, e depois têm aqui as respostas. Se por acaso não souberem as respostas. Naturalmente, como seria o meu caso, não saberia as respostas todas. E depois ainda dá aqui um glossário de termos que são chave nesta questão. Pronto. Tudo aquilo que é muito importante aqui, e a padeira de Osborota, de facto, não aparece aqui. É mais uma coisa engraçada do que, se calhar, um facto muito relevante aqui nestes documentos. Depois voltamos ao estudo, podemos continuar a fazer coisas. Por exemplo, linha cronológica, sempre que há datas, e isto é especialmente interessante quando é história, se tiver aqui mencionado sequências de factos ao longo deste período anterior à crise, a crise 1383 e 1385 e posterior, é provável que ele nos consiga construir aqui uma linha cronológica. Mas, por exemplo, se fizermos aqui a história da informática, ele constrói-nos uma linha cronológica, ou a história da inteligência artificial, ou algo que tenha a ver com a evolução do iPhone, ou algo do género, ele cria-nos uma boa linha, está a criar, já está, portanto está a ser bastante mais rápido. Portanto, ele tem aqui informação desde 1367, o que é que vai acontecendo, desde que Dom Fernando se tornou rei, criou-nos aqui a história com datas. Portanto, é uma coisa que na história é muito apreciada, são as datas, e fazem sentido para se perceber a sequência dos eventos, e vai por aqui fora. Portanto, vão ver cada uma destas notas, só por si é um documento interessante. Nós podemos depois agregar notas, exportá-las para vários formatos, enfim. Podemos fazer um documento de resumo de todos os documentos que ali estão, portanto, como para criarmos um texto
resumo que eu vou fazer, praticamente está quase tudo mostrado. Pois, outra coisa interessante também, enquanto ele faz, já está a fazer, enquanto ele faz isto, é cada vez que nós colocamos aqui uma pergunta no chat, ele sugere-nos aqui perguntas relacionadas com a última que nós pusemos. Vamos ver aqui. Cada pergunta a seguir, ele sugere-nos aqui 2 ou 3 perguntas. Se nós não sabemos o que perguntar, o sistema sabe o que é que nós devemos perguntar. Portanto, ele fez aqui um briefing, um documento de resumo, que nós podemos também depois transcrever e alterar o texto. Podemos deitar fora se não gostarmos dele, e agora podemos ler. Pronto, dá-nos uma base, descrição para aqui fora. Dá-nos aqui uma base de todos estes documentos. Enfim, não sei, a vossa opinião. Eu vi fascinado com este produto, tenho feito imensas coisas aqui. Depois posso voltar ao início carregando aqui no seu símbolozinho e vou voltar à casa de partida. E tenho aqui a questão do som. Eu estava a ver se tinha aqui algum. Por exemplo, vou mostrar. Quem me perguntou. Quem perguntou foi nada. Não foi sobre o som. Sim. Pronto. Eu aqui, por exemplo, vou mostrar aqui um uso. Não vos vou mostrar o conteúdo, mas vou mostrar o uso. Por exemplo, nós fizemos uma reunião de condomínio e eu fiz a transcrição a partir daqui, depois passei para aqui os resumos. Por acaso já tirei daqui o áudio, porque tudo depois passo vou tirando. Depois também fiz aqui por piada a conversa detalhada sobre a reunião de condomínio, porque é sempre uma coisa engraçada de ouvir. Mas pronto, também passei para aqui. Ele fez este resumo, eu depois deitei fora o próprio áudio, mas fez um resumo e eu incluí aqui também o chat da reunião. Portanto, meti o chat, meti a gravação da reunião. Portanto, ele no Zoom grava-me o MP4, que é o vídeo, e grava-me o M4A, que é o som. Eu pus para aqui o M4A, pus o chat e ainda pus o AI Companion, que é o resumo que ele faz, enfim, em texto mais ou menos bem feito. Coloquei para aqui tudo, depois pedi para me fazer a ata da reunião, ele fez-me a ata da reunião. Tem imenso jeito para o administrador de condomínios, para fazer atas de reunião é ótimo. Especialmente se nós aqui pusermos também alguns modelos de atas anteriores. Portanto, a ata não fica perfeita, mas ajuda imenso a escrevê-la e a não esquecer pontos. Os to-dos e tudo mais vem aqui. Funciona muitíssimo bem. Bom, não sei o que é que acharam deste produto. Eu acho muito interessante. Acho que é um produto que foi feito para estudar, foi feito para que os alunos possam estudar e dá imenso jeito. Não sei o que é que acharam. Se alguém quer dar aqui alguma opinião ou colocar alguma pergunta ou fazer algum teste adicional, se quiserem fazer, estão à vontade. Estão-me a ouvir bem, então? Estava aqui na dúvida do microfone. Pareceu-me que estava sem som. Sim, sim. Tinha apagado a luz. Não sei porque ele tinha apagado a luz, mas agora já está. Ok, muito bem. Querem alguma sugestão, algum teste que queiram que eu faça aqui? Para o lado do que está. Ora bem, o ChatGPT não aceita 4A, tenho que converter, claro. Aí sim. Ok. Como é que eu obtive o som? José Correia, o som de quê? De aquele áudio gerado pelas pessoas? Seria essa a pergunta? Sim, o som para introduzir no notebook LM, não é? Para depois gerar tipo a ata, enfim, Como é que eu obtive o som de quê? Da reunião? da reunião. Sim, gravo o Zoom, desde que tenha, como nós estamos aqui a fazer agora, está gravando a reunião, diz aqui em cima, está gravando, desde que a reunião Sim. esteja a ser gravada, nós recebemos um ficheiro M4A e um MP4. Portanto, recebemos um ficheiro de vídeo e um ficheiro de áudio automaticamente. Também pode E gravar para, no tipo, telemóvel e importar. Também se pode gravar com o telemóvel e importar, exatamente, a mesma coisa. Acho que não é essa a pergunta, ó, Daniel. Não? Acho que não. Como Acho é que que a eu pergunta numa tem a ver reunião, como é que aquele som apareceu lá, aquele da conversa. É a geração do som da conversa Era isso, em José si. Correia? Era essa assim, a minha dúvida é esta. Numa determinada reunião, imagino uma reunião presencial, estão Uhum. vários professores, por hipótese, e então depois tem que ser feita uma ata no final, não é? Que Certo, demora, certo, por vezes, certo. bastante tempo, não é? Não sei se, enfim, isso pode ser feito aqui, Pode ser feito com aqui. este programa, com o Notebook LM. Pode ser feito aqui, mas tem que captar o som de algum lado. Pode gravar Pois com um tinha que ser, telemóvel, ou gravar com um gravador de som, ou gravar com o que quiser. pode ser simplesmente no telemóvel gravar, Claro, portanto, fazer um claro, ficheiro áudio, claro, sim, sim. e depois tem que o carregar para o Notebook LM, claro. Depois transfere Não aqui é? para o notebook LM, sim, exatamente. Exatamente. Ok, muito bem, Qualquer, obrigado. qualquer ficheiro de som, pode carregar para aqui. Wave, Certo. M4A, Wave e MP3, pelo menos esses funcionam bem. Se algum não funcionar, converte-se para um modelo que funcione e que entre aqui. Portanto, não é nada de complexo. Sim, era essa a questão, pois. O som da Ok, conversa. obrigado. E, Eu, e a partir daí, portanto, além de, por exemplo, a ata, mais alguma coisa que se possa, enfim, tudo aquilo que quiser fazer. explorar, deixa eu ver se eu tenho aqui algum mais que lhe possa mostrar. Por exemplo, eu fiz aqui
quando se falou, eu acho que tenho aqui um exemplo que costumo utilizar. Por exemplo, as prisões de Portugal. Aqui há uns, eu por acaso aqui só tenho PDF. Estava a ver se tinha aqui algum que tivesse mais variedade de material. Deixa-me ver. Não sei em quais é que tenho vídeos. Não sei em quais é que tenho vídeos. Este aqui tem vídeo quase certeza. Este aqui tem áudio, aliás, não é vídeo. Aqui tem 3 ficheiros de áudio. Vou explicar o que é que eu fiz. Eu fui assistir a uma formação de inteligência artificial, gravei 3 ficheiros de áudio e a pessoa deu-me o conteúdo da formação, portanto, o PowerPoint, em PDF. Eu carreguei para aqui os 3 ficheiros de áudio e o PowerPoint. Sim, Mas eu posso tirar daqui até o PowerPoint. Vou manter só os ficheiros de áudio. Portanto, agora não estou a olhar para os ficheiros para o ficheiro de texto ou de imagem. Só estou a usar mesmo para os áudios. Tenho aqui 3 áudios. Posso-lhe pedir assim, resume estes... ou Não resume quer estes... partilhar o ecrã? Desculpa. Pensava que estava a partilhar. Como eu estou a vê-lo às tantas, não me apercebi que não estava a partilhar. Peço desculpa. A ideia era mesmo estar a partilhar. Pronto, eu abri aqui um dos notebooks que já aqui tinha, e que é este, é a PDC, portanto, e vou ouvir uma formação, como estava a dizer. Tem 4 ficheiros. Se eu fizer assim, tudo o que eu perguntar aqui atua sobre os 4. Se eu desativar um deles, portanto, eu desativei este, agora já só está a atuar sobre os 3 ficheiros de áudio, como vê aqui, são são MP4. marcados, não é? Não são MP3, são MP4As. Portanto, eu posso lhe pedir assim, resume estes áudios em 10 bullet points. Portanto, eu só quero que ele me dê aqui 10 bullet points sobre este áudio. Reparem a rapidez, porque isto são 2 horas de áudio. São 2 horas de áudio. Já está aqui. Ok? Portanto, está aqui. A inteligência artificial definida como sistemas digitais capazes de pensar, aprender e agir, não substituir a inteligência humana. Agora vou-vos dizer, eu estava a 20 metros da formadora, com pessoas a falar à volta, e ele conseguiu perceber exatamente de onde é que vinha o som. Outro dia gravei uma conferência, estive na última fila, fiquei na última fila, eu mal ouvi o orador, tudo em inglês, que é uma vantagem, porque isto em inglês funciona muito melhor, e consegui fazer uma transcrição muito boa do conteúdo. Portanto, está aqui a transcrição toda. Mas se eu ativar isto, e eu agora fizer assim, cria o programa de formação que foi utilizado, incluindo objetivos gerais, objetivos específicos, conteúdos programáticos e sumário executivo. Por exemplo, eu estou a inventar o que é que preciso, podia precisar de mais ou menos coisas, não interessa. Reparem, eu só acrescentei aqui os slides e agora vou-lhe pedir para me criar aqui todo um programa de formação baseado na formação de outra pessoa. Por acaso conheço a pessoa e não lhe vou fazer isso, como ela também não faz para os meus, que também me conhece, como é evidente, embora, por exemplo, eu conheça o Presidente da República, ele não conhece, mas isso é que eu estou a dizer, por acaso aqui conhecemos mutuamente. Com base nestas fontes fornecidas, o programa de formação pode ser estruturado da seguinte forma. O objetivo geral, aumentar a produtividade, e é assim que se chama a formação, dos participantes através da compreensão e utilização, promover a utilização responsável e segura da IA no dia-a-dia profissional. Objetivos específicos, compreender o conceito, identificar as limitações, explorar, por aqui fora. Conteúdos programáticos, agora vai buscar tudo o que foi dado pela ordem que foi dada, introdução, IA generativa, ferramentas de IA para a produtividade, criação de prompts, utilizando a IA, aplicações práticas. Estão a ver? Tudo. Sumário executivo. Isto é brutal. Praticamente com base na gravação. Mas se não tivéssemos o PowerPoint, ele faria mais ou menos a mesma coisa. Ele conseguiria perceber praticamente tudo isto. Aqui o PowerPoint ajuda a quê? A ter mais precisão em algumas palavras que ele possa não compreender. Mas até a própria divisão do tempo da gravação em relação ao PowerPoint é feita automaticamente. Portanto, nesse aspecto funciona muito, muito, muito bem. Posso-vos mostrar agora outros exemplos, para não estarmos só... Eu sei que este produto é de facto muito cativante. Podemos passar aqui para o ChatGPT, deixar, enfim, são quase 7,5, mas podemos deixar aqui, por exemplo, uma coisa que às vezes, imaginem que eu estava aqui no ChatGPT a fazer uma sessão nova e que tive que apresentar, vamos sair do Canva, vamos pôr aqui no GPT-4o, criar uma sessão nova. Imaginem que eu tinha feito a apresentação de um trabalho
como aluno, tinha feito a apresentação de um trabalho e fiz um erro a apresentar. Por exemplo, eu estive a apresentar um trabalho na aula de História e não consegui passar bem a mensagem relativa ao que fizemos. Vou passar a escrever como se fosse o aluno, no trabalho de grupo. Por exemplo, não sei o que fiz mal, mas senti-me pouco à vontade durante a apresentação. O que posso fazer para melhorar? Eu estou a imaginar que eu não sei as causas. Colaborei no trabalho com os meus colegas. Da próxima vez. Oi. E agora faço-lhe esta pergunta. Mesmo com os erros, eu vou lá. Se anime, ele deve perceber. Ok. Só o facto de estás a refletir já é meio caminho andado para melhorares. Aqui vão algumas dicas simples para te sentires mais à vontade. Percebe bem o que vais dizer. Não decora só. Entende mesmo o conteúdo. Isso dá-te segurança e permite-te improvisar. Por exemplo, é uma coisa que se nota muito quando os alunos estão a apresentar. Um apresenta com muita vontade e o outro está virado para os slides a ler. Qual é a diferença? É que um percebeu o que está a falar e o outro não percebeu. Portanto, percebe o que vais dizer. Treina em voz alta. Fala sozinho ou com alguém, amigo ou familiar. O objetivo é habituar-te a ouvir a tua própria voz. Resume a tua parte. Cria um guião simples com 3 a 5 ideias-chave. Isso ajuda a não te perderes nem a dispersares. Olha para o público ou colegas, mesmo que seja só de vez em quando, dá a sensação de que estás confiante e que dominas o tema. Respira fundo e faz pausas. Evita falar demasiado. Pausas curtas mostram controle. Pede feedback depois. Pergunta ao professor ou aos colegas o que correu bem. Assim como eu posso fazer isto na perspectiva de aluno, também posso fazer isto na perspectiva de professor. Ok? Por exemplo, não criticando ninguém, mas já vi isto acontecer. Criei uma série de slides no PowerPoint, nos quais transcrevi tudo o que encontrei sobre a batalha de... Vamos ficar na batalha de Aljubarrota. Aljubarrota. Apresentei aos meus alunos, mas quando lhes faço perguntas, está com um bocadinho de erros a mais, perguntas, parece que nem estiveram na aula. O que terei feito de errado e o que posso fazer para garantir que a matéria é apreendida. Claro que vocês agora têm mais dificuldade a ver porque isto é tudo muito pequenino, não é? Por isso é que eu também estou a ler. Portanto, vou dizer assim, criei uma série de slides, os quais transcrevi tudo o que encontrei sobre a batalha. Apresentei aos meus alunos, mas quando faço perguntas parece que nem estiveram na aula. O que terei feito de errado e o que posso fazer para garantir que a matéria é apreendida. Isto é mais do que comum, Daniel. É mais comum do que parece. Se transcreveres tudo nos slides e limitaste a apresentar informação, é possível que os alunos tenham ouvido, mas não escutado. Aqui vão algumas razões do que pode ter corrido mal. Slides demasiado densos, isto nunca acontece. Foi só uma imaginação que eu tive. Isto nunca acontece com ninguém. Se tinham muito texto, os alunos podem ter desligado. O cérebro não consegue ler e ouvir ao mesmo tempo com eficiência, ou com eficácia, melhor. Pouca interação. Se foi uma apresentação linear, os alunos ficaram em modo de recepção e não em modo de participação. Falta de conteúdo ou emoção. Se a batalha foi apresentada como factos e datas, faltou o porquê e o se, que captam a atenção. O que podes fazer na próxima? Transforma os slides em apoio visual, usa imagens, mapas, símbolos e por aí fora. Conta a batalha como uma história. Interrompe para fazer perguntas. Inclui pequenos desafios ou debates. Termina com um quiz, jogo ou resumo coletivo. Pronto, isto é que faz a diferença. Claro, isto seria um professor hipotético, não é? E claro que nós sabemos que temos que fazer estas coisas todas, mas imaginemos que esta situação tinha acontecido, ele dava-nos aqui um conjunto de sugestões que eu diria que não estão nada mais. Portanto, seria um conjunto de sugestões muito interessantes. Quer dizer que tanto do lado de um como do outro se consegue melhorar o pronto. Enfim, isto é um webinar, a gente gostaria de fazer tudo mais alguma coisa, claro que o tempo não dá para tudo, mas estava a tentar, se tinha aqui um ou outro exemplo interessante para
para vos poder dar, e tenho aqui mais de certeza, estive a escrever uma série deles, mas claro que o tempo nunca dá para tudo. Por exemplo, vamos perguntar ainda sobre a Batalha de Aljubarrota. Barrota. Mas não foi aqui não foi nesta sessão que nós estivemos a falar da Batalha de Aljubarrota, Barrota, foi nesta aqui. Portanto, eu posso voltar à minha sessão anterior, obviamente, onde já está a informação, portanto, já tenho aqui o trabalho feito, e é mais fácil eu fazer perguntas aqui. Agora, aqui nem preciso dizer sobre a Batalha de Aljubarrota, Barrota, já posso dizer só sobre a Batalha, ele aqui nesta sessão sabe qual é o contexto. Ainda sobre a Batalha, queria um pequeno texto no formato mais conveniente para eu memorizar e compreender os factos relacionados. Portanto, eu não quero só que ele me escreva texto, quero que ele me escreva da melhor maneira, compreender, está aqui com ele, eu acho que ele percebe, mas de qualquer maneira quero que ele compreenda. Ainda sobre a batalha, queria um pequeno texto no formato mais conveniente para eu memorizar e compreender os factos relacionados. Portanto, eu não lhe estou a dizer que formato é que quero, estou a deixar ao critério de ChatGPT ele interpretar qual é o formato mais conveniente. Portanto, ele criou o bullet point, está a separar contexto, solução portuguesa, conflito armado, batalha de Aljubarrota, consequências, confirmação da independência de Portugal. E agora vamos também ser teimosos aqui com o ChatGPT, faz um mapa mental sobre isto. Não precisa dizer mais porque ele tem o contexto. Em princípio, o ChatGPT agora está com esta capacidade nova. Ainda pode transformar num quiz. Ok. Faz também o quiz. As imagens é sempre uma coisa um pouquinho mais demorada. Por isso eu tenho estado a evitar fazer muita imagem. Queria-vos mostrar ao mesmo tempo para perceber o que é que ainda não faz bem. O ChatGPT, até há uns 2 semanas, até uma semana e meia atrás, as imagens que fazia eram imagens básicas. Quando nós punhamos uma palavra, tinha muita dificuldade em pôr a palavra lá. As palavras saíam com erros, tínhamos de fazer muita tentativa até sair bem. Neste momento ele já consegue pôr muita palavra, mas nesta quantidade vai dar muito erro. Portanto, como vem aqui muito erro, conflito armado, Castelo invadiu, com grande exército, Galre Vatu, com tropas, lideras, portanto, dá imensos erros, não é ainda funcional. Portanto, não lhe podemos pedir isto ainda para este efeito. Se forem coisas simples, só com palavras-chave, funciona bem. Mas se olharem aqui com atenção, são muito mais os erros do que as palavras corretas. Dom Fernando Dom Fernando I morre, depois aqui não se percebe a palavra, sem herdeiros, com acento, varões, portanto, não consegue transcrever ainda muito bem o texto. Se forem coisas pequenas, depois permite aqui descarregar, mas não tem grande interesse, não está com muito... Pronto, agora podemos fazer aqui um quiz, cá está ele, em que ano foi trabalhar a batalha, leia-se um quiz, quer dizer um teste de escolha múltipla. Cá está ele. Agora podíamos copiar isto para uma ferramenta qualquer onde fazer o quiz, e agora, como eu sou um professor que não percebo nada da matéria, posso ainda pedir, dá-me a chave. Senão depois vejo-me aflito para corrigir. Dá-me a chave do quiz, mas eu não percebo da matéria, porque não sou professor de História, não é? Gosto da batalha de Aljubarrota, mas não conheço os pormenores. Pronto, já aqui tenho a chave, assim já fico mais descansado quando os alunos responderem. Agora, se eu tivesse aqui os testes em papel, imaginem eu imprimir isto e dizia, faça uma bolinha à volta da letra certa. Só isto. A seguir eu digitalizava aquilo, mandava tudo aqui para dentro e ele corrigia os testes todos instantaneamente. Só com base nesta chave. Era só meter aqui. A sessão está feita, eu guardava aqui, batalha de Aljubarrota, daqui a 3 dias tinha os testes, vinha aqui, abria a sessão, fazia aqui mais, introduzia aqui os testes todos no mesmo PDF, sem problema nenhum, e pedia, corrige-me os testes e faz-me uma tabela com as notas. Pau, já está. Era só dizer qual era o critério. O teste vale 20, cada pergunta vale 2,5, por exemplo. Corrige-me os testes e dá-me uma tabela com as notas. Ele fazia uma tabela com as notas. E eu perdia 0 tempo. Portanto, isto iria demorar qualquer coisa como 1 ou 2 segundos. Eu queria-vos mostrar uma que fiz outro dia, mas não tenho aqui, de facto. Foi muito engraçada. Foi a pensar com os professores como é que nós... Eu estava a pensar onde é que eu tenho isso. Eu talvez encontre aqui. Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui. Porque eu acho que está aqui. É só escrever aqui onde estive.
E ele, em princípio, vai buscar aqui a sessão. O que é que nós fizemos? Nós fizemos uma série de esquemas no quadro, depois fizemos post-its com várias sugestões, e eu, para não estar a perder muito tempo a resumir aquilo, pedi aqui uma ajudinha ao ChatGPT. Portanto, deixa-me ver. Agrupamento, análise, resolução de problemas. Em princípio, há de ser um destes. Talvez este aqui. Deixa-me ver se é este. E assim mostro-vos o que é que cá meti. Não, não é este. Há de ser um deles. Deixa eu ver se este tem esses exemplos. Ok. Este aqui, por exemplo, eu pedi sugestões aos participantes, que por acaso eram professores, para me darem sugestões de como é que achavam que a inteligência artificial poderia ajudá-los. Os cartões são cartões mais ou menos com o tamanho de uma carta de jogar. Portanto, estão aqui 16 cartões. Eu meti os cartões em cima da mesa e pedi aos professores para separarem em clusters. Portanto, quais é que se interrelacionavam. E depois dividirem-se em grupos, em 5 grupos. E, portanto, cada grupo levou 2 ou 3 cartões. E depois fizeram brainstorming sobre esses cartões. O brainstorming que os professores fizeram foi inferior ao brainstorming que o ChatGPT fez em 3 segundos. Eles tiveram meia hora a trabalhar sobre os cartões. Porquê? Há uma razão. É que o ChatGPT conseguiu fazer os 5 clusters, mas continuou a ver o conteúdo dos 16 cartões. E os professores só levaram 2 ou 3 cartões. Portanto, perderam a ligação aos outros. Quer dizer, o raciocínio que o ChatGPT fez, vamos sempre raciocínio e pensar, entre aspas, o raciocínio que o ChatGPT fez foi baseado no conjunto, embora fizesse clusters. Então, reparem, eu dei-lhe os cartões e disse-lhe só assim: temos aqui 16 cartões com desafios de professores e investigadores. Agrupa os cartões em 5 clusters e define os 5 desafios resultantes. Para cada um, refere se está relacionado com docência ou investigação. Em seguida, eu parei aqui a frase, ele pede-me para lhe enviar os cartões porque eu não tinha mandado. Pronto, eu já estou a analisar os cartões, portanto, eu por minha opção, mostro a programação que ele faz para resolver os problemas, não é preciso, podemos desligar este botão e escusamos estar a ver isto, mas por defeito para mim está sempre ativo e vejo o programa, porque acho curioso ver o programa. E ele diz, não consegui extrair o texto automaticamente, mas posso analisá-la manualmente. Vou agrupar os cartões, ele diz que não consegue, mas consegue, é uma coisa estranha. Vou agrupar os cartões em 5 classes e definir os desafios principais. Já te dou o resultado. Quer dizer que ele, na primeira tentativa de análise, não conseguiu, mas depois fez um OCR perfeito. E depois agrupou os cartões em 5 grupos, eficiência na avaliação e feedback, portanto, com 3 perguntas, aprendizagem e absorção de conteúdos, relacionado com docência ou investigação, como eu lhe pedi, com 3 perguntas, impacto e eficiência na investigação, com 3 perguntas, parcerias e financiamento para a investigação, foi um dos problemas levantados, e escrita académica e relevância na investigação. E pumba, aqui estão os resultados. Depois fizemos mais umas brincadeiras. Depois pedi para resumir cada um dos pontos numa frase e tivemos aqui o resumo dos 5 pontos que foram levantados. Eu fiz um outro que também era engraçado mostrar-vos, foi ainda mais espetacular. Deixem ver se eu tenho aqui. Acho que é capaz de ser este. Se não for, é porque já cá não o tenho. Ok. Este foi ainda mais interessante. Vou ampliar a fotografia para vocês verem. Portanto, eu dei ao ChatGPT isto. Nós estávamos a fazer no quadro e eu perguntei, eu queria comparar a forma de resolução de um problema comum. Eu peço desculpa se alguém tiver com pressa, vão saindo, obviamente, mas eu vou continuar, enquanto aqui tiver alguém, mais uns minutos. Eu pus no quadro, eu perguntei-lhes como é que se resolve um problema como, por exemplo, mudar uma lâmpada, mudar uma lâmpada não, resolver um problema que temos uma lâmpada fundida, ou, por exemplo, a torneira não para de pingar. Então, fomos analisar o processo, não como é que resolveríamos. Então, foram surgindo coisas, eu escrevi assim, processo, avaliação de problemas, questões, objetivos, contexto, com setas. Isto foi um levantamento completamente ad hoc. Parceiros, população-alvo, quem envolver, avaliação, planeamento, motorização, decisão sobre a continuidade. Depois falámos em questão de estratégia de negócios, como é que se fazia também. Missão e valores, diagnóstico, pessoas, SWOT análise, proposta, reflexão, igual a resultados positivos. Isto foi o que eu escrevi, exatamente. Eu dei. Depois, num problema comum, aliás, nós tínhamos começado por aqui. Podemos chamar um especialista, ou ir ao YouTube ver como é que se faz, ou pede ao marido para intervir, ou algo do género, eram assim umas piadas do género. Isto foi o que eu dei. Portanto, eu só dei esta imagem ao ChatGPT. E disse-lhe assim, analisa a estrutura e estrutura a informação desorganizada deste quadro. O tema é como se desenrola um processo de realização de problemas, estando exemplificado, devia ser, eu até pus erro, e aqui era de resolução, mas ele percebeu na mesma, estando exemplificado com PROC igual a processo, estratégia e comum, igual a problemas comuns, só para ele perceber aquelas 3 siglas. E ele diz, a informação no quadro parece descrever um processo estruturado para a realização de problemas, ou seja, um método para analisar, definir estratégias e implementar soluções. A estrutura pode ser organizada da seguinte forma. Agora reparem bem o que ele escreveu. Não está cá nenhum título.
processo de resolução de problemas. PROC, avaliação de problemas e questões, definição de objetivos, compreensão do contexto, planeamento, tal, implementação, avaliação, estratégia, elementos essenciais para a formulação de estratégia. Reparem bem a letra com que eu escrevi isto, a desorganização que está no quadro com setas e o resultado final que eu obtive. Portanto, se isto não é genial e útil e acelerador do nosso trabalho, não há nada que seja. Problemas comuns, método de análise e teste de soluções, análise e formulação de hipóteses, que é o que nós fazemos. A lâmpada não dá luz, o que é que a gente pensa? Deve estar fundida. Vou mudar a lâmpada e ela continua sem luz. Epá, se não é da lâmpada, deve ser do interruptor. Eu estou a analisar e formular hipóteses. Avaliação de alternativas viáveis. Eu experimentei por a lâmpada, experimentei o interruptor não funciona. Então vou abrir o interruptor para ver se tem um fio desligado. Se não tem um fio desligado, deve ser um fio partido. Você já substituiu a lâmpada. Portanto, eu estou sempre a formular hipóteses e a avaliar. Foi o que ele escreveu. E cá não está nada disso. Está muito mais sintético. Muito mais sintético. E eu não ativei a internet. Foi só com base no que ele sabe. Abordagens possíveis. Consultar especialistas, pesquisar em plataformas como o YouTube, procurar informações em fontes confiáveis. Aqui estava escrito qualquer coisa como, simplesmente, YouTube, perspectivas e mais não sei. Portanto, estavam 3 palavras e ele escreveu as frases completas. Teste as soluções de validação, conclusão do processo. Fim. Portanto, se isto não é genial e acelerador, agora, eu imagino que a maior parte dos professores e formadores escrevam coisas no quadro. A única coisa que têm que fazer é escrever com uma letra, pelo menos com esta qualidade. Se for muito pior, é capaz de ser difícil. Mas, pronto, se minimamente vocês conseguirem ler, o ChatGPT consegue. Eu vou parar a partilha para voltar aqui ao ecrã. A grande diferença e a grande utilidade é que a leitura que é feita de caracteres escritos à mão já existe há muitos anos. Designa-se em inglês OCR ou OCR, reconhecimento óptico de caracteres. O que é que havia de antes? Nós tínhamos que ensinar os sistemas com os caracteres bem feitos e depois tínhamos que escrever com aquela letra bem feita. Já há canetas que fazem isso, os iPads fazem isso, portanto, há uma série de equipamentos que fazem isso. A grande vantagem destes sistemas, não é só o ChatGPT que faz isto, o Gemini faz exatamente a mesma coisa, é que ele não tem que perceber o caractere. Ele consegue visualizar a palavra e mesmo que uma letra esteja errada, ele consegue perceber qual é a letra que deve estar ali no meio daquela palavra. Por exemplo, se eu escrever cavalo e o segundo A aparecer um E, num sistema típico de reconhecimento de caracteres, ele escreve-me cavelo. E é um erro que eu tenho que corrigir. Tipicamente, esses sistemas dão 2 a 5% de erros. Portanto, eu 2 a 5% das letras tenho que corrigir, o que é altamente fastidioso. Aqui, a taxa de erro não tem comparação nenhuma. É muito rara. A taxa de erro é muito rara. Porque ele não escreve cavelo, porque cavelo não existe. Portanto, se não há cavelo, ele vai procurar qual é a palavra mais parecida. E depois vê no contexto. Os OCRs também não fazem. Ele olha para o contexto da frase e consegue, inclusive, adivinhar o que é que vem a seguir. Por exemplo, se eu disser o bife, o que é que pode vir a seguir numa frase dita por nós? O bife é, o bife está, o bife de... Não há mais hipótese. Portanto, a seguir ao bife, há de vir ou é, ou de, ou está. Se a palavra for comprida, em princípio é está. Se a palavra for mais curtinha, em princípio é de. Se a palavra for só de uma letra, em princípio é. Portanto, ele consegue fazer isto, agora para não estar a entrar muito a fundo, mas consegue fazer esta adivinhação e depois, se for o bife é, por exemplo, o bife é, ele pode ser a seguir de vaca, de frango, mas se a segunda palavra não for de, se for um bocadinho maior, pode ser o bife é duro ou o bife é mole. Estão a ver? Vai adivinhando. Portanto, por muito má que seja a letra, ele praticamente consegue sempre descobrir. Não façam aquela letra de advogado ou de médico, como se costuma dizer, porque aí ninguém consegue ler, portanto o ChatGPT também não consegue. Mas com a letra de professor, um bocadinho cuidada, os professores normalmente devem escrever para os alunos perceberem, portanto, em princípio, vocês fazem uma fotografia, utilizam o ChatGPT e conseguem ter um resumo daquilo que escreveram no quadro, é brutal. Faz fórmulas matemáticas, faz tudo, nas fórmulas ainda é melhor. Matemática é a coisa que isto percebe melhor. Olhem, eu gostava imenso, eu sou sempre um exagerado. Preparei para aí uns 30 ou 40 prontos para vos mostrar e depois entusiasmei-me ali com o notebook LM. Fizemos uns bons exemplos no notebook LM. Acho que vos dei aqui umas pistas sobre a coisa. Não dava para mostrar tudo, obviamente. O Napkin AI. Pois o Napkin AI, quando não se usa muito, é giro. Puseram aqui esse comentário. Depois começa a repetir muito os desenhos e começa a ficar enjoado daquilo. Mas sim, o Napkin AI é giro. Está completamente, já agora para quem não conhece, puseram aqui no chat, o Pedro fez esse favor. O Napkin AI é muito interessante porque está numa versão beta, mas disponível para toda a gente na versão profissional. Até passar a ser pago. Portanto, está gratuito e faz gráficos muito giros. Nós damos-lhe um texto, ele dá-nos muitas opções de gráficos, é muito interessante, sim. E faz melhor do que o ChatGPT, claramente. Porque é um produto feito para isso. Alguma questão que queiram colocar? Eu queria só partilhar uma questão em relação ao ChatGPT. Eu Sim. tenho a versão paga e foi agora bastante recentemente. Ele não fez uma situação muito básica que foi: eu inseri o meu currículo em português em doc
e pedi-lhe para ele traduzir tudo para inglês, e ele fez muitíssimos erros. Não, eu pedi para manter as formatações, tudo, as imagens, e não só eu tinha que estar sempre ao lado dele, a manter-me presente, senão ele parava, a Claro. interação, como inventou, e tens, a sua arquiteta tinha obras, e ele inventou linhas, foi preciso fazer Sim, uma sim. verificação total, até que depois desisti e fui a um tradutor, ao DeepL É o que eu Translate. estava aí a escrever. Não, isto para tradução ainda é muito falível, porque ele tem uma grande capacidade de imaginação. É capaz de Ah, nos imensa. jogar o currículo sem querermos, são as alucinações. Quando não percebe bem ou quando acha que falta qualquer coisa, Buscar acrescenta. obras à net e É. pôs para lá. Exato, exato. Não é muito bom para isso. Não, uso o DeepL é fantástico. Mesmo a versão Pois, pois. gratuita, se o texto não for muito extenso, o DeepL é genial. Posso lhe Tive que dizer fazer que sempre copy-paste assim. sim, se não tem o pago, se tiver o DeepL pago, ele traduz os documentos diretamente. Isso é genial. Eu já pus lá PowerPoints enormes em português, precisa dar uma formação em inglês, meti lá o PowerPoint e tenho o PowerPoint em inglês. O contrário é mais difícil por uma razão. Por exemplo, traduzir de inglês para português, ou, por exemplo, ou de português para alemão, ou de inglês para alemão, porque o texto é maior e os PowerPoints ficam desformatados. Mas de português para inglês, geralmente o texto é mais curto, não há problema nenhum. Os PowerPoints ficam perfeitíssis. O contrário Já não que é estamos sempre. a falar em inglês, eu uso para checagem de conteúdos feitos por inteligência artificial o Grammarly, mas porque a maior parte do meu trabalho é em inglês. Não sei Uhum. qual é o que o Daniel usa para a língua portuguesa. Eu utilizo um que se chama, deixa eu ver se eu me lembro do nome, espera aí que eu tenho aqui no meu browser, só ver o nome dele, porque nunca me lembro do nome. É o Language Tool. É que o Language Tool, eu já não subscrevo o Grammarly, porque o Language Tool faz o mesmo que o Grammarly em todas as línguas. Ah, Em praticamente e todas as é línguas. pago, É pago. porque o Grammarly também. Não, É pago, é pago. O Grammarly, se for para ser decente, também é pago. Já escrevi aqui o pois, eu nome. pago Language esse. Tool. E o Language Tool não é muito caro. Eu tenho a subscrição anual, não me lembro o valor, mas eu acho que até fiz uma subscrição há 2 anos. E é tipo aí 80 euros para 2 anos, ou coisa assim. Portanto, até é mais barato que o. É bastante mais barato até que o Grammarly. E funciona bem. Está ativo dentro do. Eu fui ver ao browser, ele está ativo no browser, portanto pode corrigir o browser. Podemos ativá-lo em várias aplicações e desativá-lo. E funciona muito bem. E também Pois, permite o copy-paste Grammarly um ano fica a 12 euros por por mês. mês. Por mês, pois. O Language Tool acho que é mais barato. Pois, Enfim, mas isso depois verá, mas ok. funciona bem em vários idiomas, sim. Para a tradução é o DeepL. Eu posso dizer que estive a fazer um trabalho, estive a fazer uma paginação e a produção dos cadernos de um trabalho científico para várias universidades na Europa, trabalhar em conjunto num projeto europeu, e tive de Pois, traduzir idiomas que eu conhecia e idiomas que eu não conhecia. E o engraçado foi que eu mandei fazer a tradução dos idiomas que não conhecia numa empresa. Portanto, por exemplo, alemão, grego e checo, mandei fazer numa empresa de traduções. Quando mandei aquilo para os cientistas, tinha tanto erro que voltou para trás. E eu pensei, bom, tenho que saber quem é que fez a tradução, e pensei, são erros na perspectiva da ciência ou são erros na perspectiva da língua? E os erros eram na perspectiva da língua, não eram sequer, podia ser na perspectiva da ciência, as pessoas não têm percebido alguns conceitos, mas não, eram na perspectiva da língua, e então o que eu fiz de seguida foi, deixa-me experimentar traduzir com o DeepL. E a tradução do DeepL veio com muito poucos erros. Os cientistas pois. devolveram-me com muito menos erros do que a tradução humana. Portanto, a tradução humana morreu, digo eu, com o DeepL no estado em que está atualmente, eu acho que a tradução humana está, se não morreu, está a morrer. Acabou. Portanto, os tradutores é melhor começarem a pensar em fazer coisas mais giras, porque traduções já era. Além disso, o preço foi quando eu comecei a pagar, porque eu tinha o DeepL gratuito há muitos anos, ou há alguns anos pelo menos, e não tinha pago. E os documentos eram muito grandes, não cabiam. Então decidi ir para a versão paga e fiquei fascinado, porque posso lhe dizer que a diferença foi mais ou menos. Aquilo é um documento com cerca de 70 páginas. Quer dizer, eu digo muitos erros, tinha mais ou menos 100 erros nas versões grega, checa e alemã, variavam, um ia a 100 e muitos, outro não chegava a 100. Mas depois com o DeepL eu consegui reduzir aquilo para cerca de 20 ou menos erros, nos três idiomas, Pois, o que é excelente. absolutamente fascinante, comparativamente. Depois os alemães ainda corrigiram algumas coisas, porque o alemão tem aquelas derivações todas muito esquisitas, e algumas das palavras não estavam com a derivação correta, ainda veio assim com umas emendas depois finais, mas mesmo assim, coisa de 10 ou 15 mais. Portanto, nada comparado com o tradutor humano. Portanto, acho que é um Claro. produto que. E temos de ter cuidado em algumas profissões. Por exemplo, o Bill Gates, semana passada e há 2 semanas,
andou a fazer umas conferências em que afirmou que em 10 anos professores e médicos vão ser substituídos pela inteligência artificial. Não sei se tomaram contacto com um estudo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez em Portugal, está muito interessante, procurem na internet, sobre a inteligência artificial e o impacto que tem. Sim, já vi. E, As por 30 exemplo, profissões que... médicos e professores não vêm lá nos afetados, vêm naqueles que vão ganhar mais com a inteligência artificial. Portanto, eu acho que as perspectivas são muito variadas. Agora, vão ganhar se conhecerem e se souberem usar. Porque se não conhecerem e não souberem usar, vão ser substituídos por aqueles que conhecerem e souberem usar. Isto pode ser uma solução para a falta de médicos, por exemplo. Temos aí empresas portuguesas, com quem eu estou em contacto algumas, que estão a trabalhar com a inteligência artificial em aplicações tão simples como, por exemplo, o ato de dar a alta, que é uma coisa que parece menos, mas se tiver aqui algum médico confirmará isso melhor do que eu, mas a quantidade de atas e a quantidade de tempo que um médico perde por dia num hospital a dar altas pode ser de 1 a 2 horas. Se ele poupar essa 1 a 2 horas para ver doentes ou para fazer outras coisas mais úteis, é muito interessante. O que este sistema faz é uma coisa que faz perder tempo a um humano, que é estar a ler papéis para trás ou a ler sistemas no computador para poder confirmar a doença e escrever o que tem que escrever quando dá alta. O sistema faz aquilo instantaneamente e o médico valida. Portanto, é uma coisa muito interessante. Se o médico conhecer o doente é muito simples. Portanto, pode poupar imenso tempo. Outra, por exemplo, é na validação na imagiologia. Por exemplo, já há aplicações muito interessantes cá em Portugal, feitas cá em Portugal, para validação da imagiologia. Ou, por exemplo, para a leitura de análises. Eu sempre que vou ao médico ou a algum familiar conhecido de confiança vai ao médico, eu faço sempre a leitura das análises previamente com o ChatGPT, nenhuma ferramenta sofisticada. E peço para o médico ver se está correta a análise e até agora nunca falhou. Eu digo, eu não vou deixar de vir ao médico. Digo sempre isto. Não vou deixar Esse é um dos alertas que dizem sempre Claro, para não não. partilhar no chat GPT. Mas o próprio ChatGPT faz eu não tenho problema, eu faço. Mas ele faz a análise, eu levo ao médico e digo, eu venho cá. Até porque os próprios ChatGPT recomendam no final que nós consultemos o médico. Mas para ver se ele fez a análise correta. A análise é tão simples como estão lá os valores intercalares, não é? Entre A e B está bom, abaixo de A tem algum risco, acima de B tem algum risco. A única coisa que ele faz é, quando está fora dos parâmetros, dá-me uma recomendação e diz, mas não deixe de consultar o seu médico. Pronto. E as recomendações que eu tenho visto até agora, tenho conferido com os médicos e estão bem. Já pedi a várias pessoas para o fazer e estão bem. Portanto, não é mau. Quer dizer, quando tivermos uma aplicação mais fidedigna e que tem toda a razão, são informações que em princípio não deveríamos partilhar, eu não tenho problema de o fazer, mas não deveríamos partilhá-lo, mas também só partilhamos as que queremos. Adeus, Ricardo. Boa noite. Peço desculpas, está-se a prolongar, mas pronto, também só fica quem quer. De facto, quando houver sistemas como este que eu estou a falar, que faz a leitura de imagiologia de uma forma privada, numa IA disponibilizada dentro de uma cloud privada, e portanto não há o risco de ir para a net. Ou seja, é uma IA que pode ser ensinada com muito menos informação, porque só tem que saber fazer aquilo. Não tem que saber tudo o que tem que saber. Portanto, cabe num servidor, pode estar dentro de uma organização e faz aquilo. Se alimentarmos com 5 ou 10 ou 15 ou 20 mil radiografias, ele olha para uma radiografia e detecta um tumor muito mais depressa do que o médico, porque a sua visão é instantânea para todo aquele conjunto de radiografias e compara. Com as análises a mesma coisa, portanto, poderá, sei lá, se calhar daqui a uns dias, daqui a uns meses, daqui a um ano ou dois, se calhar os resultados das análises, eu por acaso trabalho com 2 fabricantes de equipamentos desses, estou a dizer que se calhar, não quero estar a revelar mais nada, mas se calhar os próprios relatórios que saem da máquina podem já vir com essa análise feita na própria impressão do relatório. Passam receitas. E se calhar até pode passar a receita, no limite. No fim, há um médico que tem que conferir, não é? Portanto, por isso é que eu digo, o médico se calhar pode se tornar muito mais produtivo, porque os sistemas podem ajudar. Os próprios sistemas que fazem análises, de antes metia-se o sangue ou o que fosse numa lamela, tinha que ir para um microscópio, a pessoa tinha que olhar. Hoje em dia um sistema faz isso a uma velocidade estonteante e dá o resultado, mas tem que ter um analista, um especialista, a validar. O resultado depois é impresso pelo analista, vai para o médico validar. Mas se calhar o resultado já pode ser mais completo no relatório muito em breve. Quando estamos a falar na medicina, que é se calhar das áreas onde isto faz mais sentido, no ensino a mesma coisa. Nós temos é que estar a par do que os sistemas fazem para podermos utilizar da melhor maneira, que é para não sermos substituídos. Isso é que eu acho. Claro que o professor não pode dar as aulas mais depressa, nem ver mais alunos naquele tempo, tem que ter aquele tempo. Não consegue fazer. O médico talvez consiga fazer isso mais depressa. E se calhar algumas coisas nem precisa de ver o doente. Começa a haver sistemas digitais de transmissão que permitem que o médico faça a consulta remota, como já há, mas estão a evoluir a um regime assustador. Temos umas empresas muito boas cá em Portugal a fazer isso. E temos a LCI, que é liderada por um português, Ricardo Pinto Leite, e que está a fazer sistemas a nível europeu muito, muito interessantes. Se calhar, em algumas áreas, estamos bastante à frente de outros. O problema é que os sistemas que estamos a usar por trás são sistemas que não são europeus, são americanos. Esse é o único problema. Às vezes esquecemos de registrar as patentes. E às vezes esquecemos, registramos, por acaso tem aumentado, mas registramos muito poucas, de facto, comparativamente.
É assustador. Bom, olha, eu, como sempre, o que vos posso dizer é, vão receber o link para a sessão do próximo mês, a quem interessar interessa, podem divulgar a pessoas conhecidas, como sabem aqui não temos grandes limites, portanto, tirando os 500 do Google, mas não vamos ter esse perigo de encher, podem divulgar, podem trazer outras pessoas, podem passar os links quando eu vos passo. Peço só um favor, peçam às pessoas para se inscreverem, que é para eu ter noção de quem é que se está a inscrever e a participar, é só a única coisa, deem-lhes o link, apesar da .pt/webinar, registre, e as pessoas vão lá, registram-se e têm o link. Recebem automaticamente. Por outro lado, vocês no mail que eu mando com os links, têm os meus contactos. Portanto, se alguém tiver alguma questão adicional que não tenha sido resolvida aqui, pode mandar por WhatsApp, que é o preferencial, está bem? Não me liguem a toda a hora, porque eu não consigo atender telefone durante o dia, estou ocupado normalmente, mas pronto, se mandarem por WhatsApp, eu farei os possíveis por dar resposta a tudo, e tenho todo o gosto em fazê-lo. Portanto, fiquem à vontade, está bem? Aos meus mais amigos, conhecidos e familiares presentes, um grande abraço. Não deu para estar a falar convosco, obviamente, mas cá estamos. Qualquer questão, disponham. Se não, até breve. Só mais uma, como é que acedemos ao vídeo amanhã? Como? Espera aí, Como é que podemos às ondas. aceder ao vídeo? Não percebi, Silvia. Como é que podemos aceder ao? Não estou a ouvi-la. Não percebi a última palavra e não estou a ouvi-la. Como é que podemos aceder ao vídeo desta sessão? Ao vídeo da sessão. Muito bem. Eu normalmente disponibilizo o vídeo a pedido. Eu ainda não fiz o da última. Para quem me pediu e não recebeu, eu ainda não fiz o da última, porque não tive tempo. É só tão simples como isto. No mês inteiro eu não tive tempo a fazer o vídeo. Eu levo para aí 2 horas a produzir aquele vídeo como quero. Porque ele vem com muita coisa à mistura e eu corto tudo aquilo que não é útil para não ficar com muito enchimento e ficar um bocadinho mais curto. Eu só disponibilizo o vídeo a pedido durante 30 dias. Portanto, quem me mandar um mail, eu tenho os mails guardados de quem pediu do último. Quem me pedir o vídeo, eu disponibilizo para visualizarem, está bem? No YouTube ou mesmo no meu site. Está bem? Portanto, quem precisar, mande-me um mail que eu disponibilizo, está bem? Se for o caso. Está bem, obrigado. Pronto, alguma questão assim concreta que tenham, podem me mandar. Necessidade de fazer um pronto para alguma coisa, podem me mandar o caso e eu tentarei ajudar. Está bem? Dentro do possível. Ok? Então vá. Obrigado. Até à próxima. Boa noite. Uma boa semana. Bons prontos. Boa noite, até à próxima. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite, com licença. Boa noite, obrigado. Streaming knowledge through the airwaves light. Daniel B's got insights bright, inviting all our friends to see generative wonders flowing free. Come join the AI 11 show, where all your minds will grow. Future friends and customers too. Upside ups, bringing it to you. Ideas spark as Daniel speaks. Webinars every single week. From coding tricks to AI dreams. Upside Oops, the place it seems. Come join the AI 11 show, where all your minds will grow. Future friends and customers too. Upside ups, bringing it to you. Tune in live to catch the wave. With each session you'll be brave. Journey through each algorithm. Find your path, your own rhythm. Come join the AI 11 show, where all your minds will grow. Future friends and customers too. Upside ups, bringing it to you.